Mais um episódio do Na Lata Podcast. E hoje, pessoal, ao vivo para vocês, tá? Então não perca, porque esse episódio tá demais. E o convidado de hoje é ele, Herivelton Fernandes, conhecido como o Rei dos Negócios. Herivelton, obrigado por ter aceitado o convite. E obrigado, cara, por participar desse episódio aqui. É uma satisfação imensa. Na Lata Podcast agradece muito. E eu também, por você ter aceitado o convite. Cara, fico feliz em compartilhar um pouco da nossa história, nossa trajetória, o nosso conhecimento aqui, a nossa metodologia com a sua audiência. A gente, com certeza, estou muito feliz também em poder contribuir aqui com todo o pessoal que gosta do seu trabalho, né? E aqui é na lata, é isso? Aqui sem filtro? É sem filtro. Aqui pode falar o que assim, achou que é cabível dizer, pode ficar à vontade. Tá bom. Não vai ter aquele negócio, vamos cortar isso, vamos fazer aquilo. Sim. Não. Pode falar, sentir à vontade, aqui estamos em casa. Legal, já quero dar uma dica para toda a audiência, né? Você que tá aí, quer aprender sobre vendas, negócio, empreendedorismo, caneta e papel em mãos. Isso, tá? porque Caneta e papel em mãos. A aula vai começar agora, viu? A partir de agora, a aula vai começar com o rei das vendas aqui. É isso aí. Bom, Herivelton, cara, fala um pouquinho de você, né? Como que te fez ao início de tudo isso? Como que lá atrás, quando tudo começou? Olha, como que eu ingressei nas vendas foi muito curioso, né? Porque, para quem não me conhece, assim, lá, a minha trajetória mesmo, eu era jogador de futebol. Então eu saí de Cardoso aos 15 anos, joguei futebol até os 20 anos, 19, 20 anos, né? Meu primeiro clube foi a Portuguesa, depois o Palmeiras, depois o Atlético Londrinense, São Paulo, por aí. E aí, num dado momento, eu decidi parar. Então você imagina o seguinte, né? Na escola eu era o DDD, eu não gostava de estudar literalmente. Inclusive curioso, porque hoje eu tenho uma empresa de educação. Né? Só que eu não gostava de estudar. Olha né? só como hoje nós temos coisas... uma universidade, né? E eu não gostava de estudar, porque eu matava a aula para jogar bola. Então, assim, imagina você parando de fazer aquilo que você gosta. Sim. Né? Em um dado momento eu determinei que eu não queria mais fazer aquilo. E aí eu decidi, meu pai falou assim, olha, se você então não quer mais jogar futebol, então você tem que trabalhar, pô. Né? Parado, exatamente, você não vai ficar. Porque imagina 20 anos já nas costas, né? Parado. Já toma um rumo na vida, exatamente. né? Exatamente. Porque... E você conhece, né? Assim, a geração X, né? Isso. Que são os nossos pais. Exato. Né? Já é um pouco mais incisivo, né? E durão, assim, né? Durão, você tem que fazer sim, isso sim, tal, isso aí. E aí, caça um rumo, né? Isso mesmo. E aí eu tive que lidar com uma dura realidade, que eu não tinha currículo, eu não tinha estudo. A única coisa que eu sabia fazer era jogar futebol. E aí, eu comecei a trabalhar braçal, serviço braçal, colhedor de laranja, pedreiro, cerveja de pedreiro. Os serviços gerais ali, exatamente, o que tinha. O que aparece, tudo que você possa imaginar, segurança, fiz muita coisa para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Só que aquilo não me trazia perspectiva de crescimento nenhum. Né? Tudo aquilo que eu fazia era algo assim, tudo muito... Sabe quando você fala assim, cara, isso não é para mim? Eu tô aqui, mas não é para mim? Até que um dia, um amigo meu falou assim, chamava de irmão, falou, irmão, eu tenho uma oportunidade, cara, você topa? E eu tava colhendo laranja, imagina assim, na roça. Aquele sol quente, arranhando todo o braço. Sabe quanto que nós ganhávamos pra colher um saco de laranja? Na época, 25 centavos. Certo? Era muito assim, 40 centavos. Era o que nós ganhávamos. Muitos sacos de laranja assim, muito difícil. Então você tinha que trabalhar muito pra você ganhar, né, dinheiro. Sim. E aí ele falou, cara, mas o que é? Eu perguntei, ele falou, cara, telemarketing. Falei, cara, tudo menos roça, meu. Tudo menos roça. E aí eu ingressei nas vendas, né, a partir desse momento. E aí eu trabalhei durante 3 anos e meio com telemarketing, né, vendas por telefone. Na época, sem habilidade nenhuma, mas com muita vontade. Sim. Eu já estava em outro ambiente, um ambiente agora mais... Né, mais aconchegante, um ambiente não tem tanto trabalhando peso limpo, ali, né, não tinha que levar marmita, né, comer comida fria, beber água no gargalo, nada disso, entendeu? Falei, é pra isso aqui que eu nasci, né? E aí eu comecei a vender, né? E assim, como eu não tinha a habilidade e o conhecimento que os vendedores que tinha lá no local, eu tinha que compensar em números.
Que é o que eu ensino pros meus, nos nossos treinamentos, né? Compense em número que te falta em habilidade. Se você não tem habilidade, compensa em números. Se alguém faz, sei lá, 50 prospecção por dia, faça 100, né? Então, eu tive que fazer isso. Aí, o que eu fazia? Como eu sabia que o pecuarista, ele trabalhava durante o dia e ele estava em casa à noite, durante o dia, raramente a gente conseguia vender para ele. Então, eu prospectava durante o dia, à noite eu voltava para vender para ele. Fazia contato, ligação. Construía lista durante o dia, prospecção mesmo. E assim, não tinha dessa de lead hoje, não. Não tinha dessa nada de tecnologia, que é tudo aquilo que nós ensinamos. Era digitar o número ali. Pô, você pegar a lista amarela, você pegar na unha ali a lista que eles pegavam um por um, né? Teclar ali e telefone mesmo, entendeu? Então eu comecei aí, fiquei 3 anos e meio. Né? Depois eu fui trabalhar no porta a porta, vender purificador de água. E, pô, foi uma experiência muito boa tudo isso, porque isso me trouxe muita bagagem. Até que eu cheguei à oportunidade de trabalhar com a Telefônica, né? Aqui onde nós estamos, do lado, antigamente era Mega Moda. Era uma empresa de modas. E aí, de roupas, né? E aí eu também fui vendedor aqui, mas eu comecei como segurança. Quando eu comecei como segurança aqui, eu percebia, eu ficava assim, parado, né? Eles me contrataram como segurança porque eu nunca tinha trabalhado fisicamente, até então só por telefone. Sim. E aí eu pedi a oportunidade, eu lembro até hoje do nome do gerente, o Ângelo. Eu falei, escuta, Ângelo, como que faz para trabalhar aqui de vendas e não mais assim? E ele me provocou. Ele falou assim, eu falei assim, na verdade, por que não tem homem trabalhando, só mulheres aqui? Aí ele me provocou, ele falou assim, cara, homem não aguenta esse tranco aqui não, tem que ser mulher. Olha só, fez um desafio para você também, e assim, na verdade, eu né? tenho o meu perfil dominante, né, no DISC, né, o executor. E quando você provoca um dominante, ele fica se corroendo por dentro. Sei. Entendeu? E eu fiquei me corroendo por dentro até que eu cheguei e falei assim pra ele. Falei, olha, me dá uma oportunidade então. Deixa eu te mostrar que eu sei fazer. Apenas... Isso aí eu sei fazer, eu falei pra ele. Porque eu ficava observando as pessoas entrando, saindo. Falei, isso aí eu sei fazer. Porque você fica ali de braço cruzado, só olhando o tempo todo ali, na verdade o dia todo, né? As pessoas entraram, era venda receptiva. Diferente do telemarketing, que era uma venda ativa, um dia atrás do cliente. Ali não, o cliente chegava e dava atendimento para ele, muito fácil. Então, para quem já tinha experienciado porta a porta, para quem já tinha experienciado telemarketing, venda receptiva é mamão com açúcar. Venda de dia, venda à noite, assim. Exatamente, meu. E olha, o que a gente ligava, né? E assim, aquela ligação ruim, você tinha que colar o microfone, ó, colar o telefone na orelha para não, sabe, para ouvir bem. E aí ele me deu a oportunidade, falou, ó, vem então, na próxima semana você vai vir como vendedor. E ali eu comecei como vendedor. Engraçado que assim, eu começava, eu não sabia disso. Mas eu começava a atender, ele ficava nas minhas costas, para saber se eu estava atendendo bem. Né? Tipo, como ele estava como um vigia ali. Exatamente. Né? É o que eu ensino em liderança, né? Confia, mas confira. Então, você quer, de fato, hoje, ter uma boa performance no seu time comercial, você tem que conferir o que seu time está fazendo. Só que ele era demais, né, meu? Ele fazia assim, ficava de microgerenciar mesmo. Até que um dia, ele chegou em mim e falou assim, ó, parabéns, seu atendimento, de fato, é muito bom. Né? E ali eu comecei a me desenvolver com as vendas. Sim. Até que em um determinado momento, eu comecei a trabalhar com a Telefônica. Né? A Telefônica porta a porta mesmo. Então a gente vendia linha telefônica. Você deixou da loja, isso. Botou pra Exato. pra Só telefone. Que quando eu deixei de trabalhar nessa loja, é que assim, eu tô resumindo bastante, tá? Que eu já vendi instrumentos musicais, eu vendi uma pancada de coisa, tá? Já vendi sapato, tô resumindo bem. E aí, eu trabalhava nessa loja e lá eu conheci uma amiga chamada Fernanda, que ela me apresentou na Mamma Mia pizzaria. Então eu trabalhava na Mega Moda durante o dia e à noite, quinta, sexta, sábado, domingo na Mamma Mia. Então tinha 2 trabalhos para poder manter a casa. Sim, agora eu já estava casado, já tinha uma filha pequena morando de aluguel, já tinha, como se diz, pardal para dar água. E aí foi quando eu decidi parar de trabalhar lá e comecei a trabalhar com a Telefônica. E aí me convidaram, né? Falou, Rei, vem trabalhar com a Telefônica aqui. E aí a primeira vez que a gente foi trabalhar com a Telefônica, uma das terceirizadas deixou a gente a ver navios. Foi embora, não deu baixa na carteira de ninguém. E aí eu comecei a trabalhar no instrumento musical, na Joia Instrumentos Musicais aqui. E aí um amigo meu entrou em contato, passou ali e falou, Rei, você não sabe da maior, cara. A Telefônica tá contratando de novo. Falei, sério? Olha sério. Só. Como eu tinha experiência já, falou assim, cara, tem uma grande chance da gente ser supervisor lá. Na hora, irmão, na mesma hora, eu
fui e pedi demissão pro dono. Mas sem ir lá primeiro? Sem ir lá primeiro. Porque o cara que era superintendente de toda a área 17 conhecia o meu trabalho. Ah, sim. Eu não era o Já melhor se vendedor, mas eu estava entre os ali 3 que- melhores. Então, assim, eu não tinha a habilidade desse amigo. Esse amigo, por exemplo, eu demorava ali o dia todo para vender 12 linhas telefônicas. Ele, em meio período, tinha vendido 17. Eu não tinha a habilidade que ele tinha. E eu não tinha aderência ao produto. Ele já tinha o produto em casa. Eu nunca tinha visto o produto que era TV por assinatura naquela época. Não era tão simples assim. Sim. Hoje é difundido, todo mundo tem. Mas naquela época era só quem tinha muitas condições financeiras mesmo. Então, assim, eu falei, cara, eu tô dentro. O que eu fiz? Eu saí, né, na hora, pedi dispensa. O dono não queria me demitir, que eu vendia bem lá pra ele. Mas eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero trabalhar no telefone, que eu quero galgar novos patamares. Eu sempre fui muito ambicioso, né? Infelizmente as pessoas confundem ambição com ganância, né? Ambição é desejo de conquista, é você querer mais, é você querer prosperar. Ganância é quando você mente, quando você rouba, quando você, sabe, passa Exato. por cima dos outros para conquistar o que você quer, né? Então isso é ganância. Mas eu sempre fui muito ambicioso. E aí, quando eu cheguei na Telefônica, que a gente foi fazer o exame admissional, já tinha um supervisor lá. E aí eu saí para ser supervisor, mas já tinha um supervisor lá. E aí? Que é o Renatinho, inclusive, se o Renatinho estiver assistindo aqui, um grande abraço para ele. E aí, pô, você imagina a nossa realidade, né? Mas uma coisa aquela boa... expectativa, né? Mas uma coisa boa é que, assim, quando você trabalha com amigos, é muito gostoso, cara. Então, você imagina trabalhando na rua, naquele sol quente, mas com amigos. Então, era gostoso, era divertido. Nós não ganhávamos dinheiro, a gente ganhava ali R$1 por linha telefônica instalada. Pra você ganhar dinheiro mesmo era acima de 30, 50 linhas, que o plano era escalonável. Sim. Entendeu? E aí chegou um momento que eles precisaram de um outro supervisor. Adivinha quem que eles escolheram? Eles me escolheram. Por que eles me escolheram? Porque eu era o cara que tinha compromisso. Tinha pessoas que tinham mais números do que eu, mas não tinham compromisso, não era comprometido com a empresa. Eles estavam envolvidos, mas não estavam comprometidos com a empresa. Faltava, entendeu? Aquele famoso ditado, não estava vestindo a camisa. Exatamente. Eu não. Então eu trabalhava ali e aí teve uma oportunidade que o Davi, mais a Juliana, que era a treinadora da Telefônica na época, eles foram comer pizza na Mamma Mia. Quando eles chegaram lá, quem que eles viram? E nesse dia eu não estava na recepção. Eu estava no bar, porque o Paulo, né, falou, Rei, eu vou precisar que você fica no bar hoje, que o Paulinho não veio. E, cara, eu vou. E eles gostavam muito que eu ficava no bar, porque eu desenrolava, era rápido, Sim, entendeu? era ágil. Mas eu gostava da recepção, que era mais tranquilo, né? O bar era aquele vucu-vucu. E quando o Davi entrou, que ele olhou, na época ele me chamava de Fernando, falou assim, Fernandes? Ô, Davi, tudo bom? O cara, o que você tá fazendo aqui? Eu trabalho aqui também. Eu trabalho lá durante o dia e a noite aqui. E eu acho que aquilo ficou na cabeça dele. Que tanto é que quando foi precisar, o Renatinho defendeu o meu nome e falou assim, eu também aposto no Fernandes. Resultado, a nossa equipe passou a performar mais do que a equipe do Renatinho na época, no começo. Olha, cara, que... Foi muito legal tudo isso. Minha primeira experiência como supervisor. Eu não tinha habilidade nenhuma com isso. E aí, chegou um momento que eu tinha muita dor no joelho, que foi um dos motivos que me fez parar de jogar futebol. Até que eu decidi, falei assim, cara, eu não vou conseguir mais continuar sendo supervisor, porque eu tinha que dirigir uma Kombi. E a Kombi, como você sabe... Pra levar o pessoal... A Kombi não são como os carros de hoje, que você tem um apoio e pisa. Ela é assim, ó. Ela não é. Não tem apoio pro joelho. Você tem que erguer a perna toda, né? Cara, você tem que erguer a perna toda. E aquilo e fazer uma força na embreagem, no freio também, que considerável. Não é. E era a direção? Tem até aquela massa, direção. Né? Ela não tem folga, ela tem férias, né? Que, aquilo lá parecia uma melancia dentro na pista, sabe? Ela fazia pra lá e pra cá. Então a gente percorria, cara, tudo quanto é lugar, principalmente os bairros mais pobres, onde a gente vendia mais. E aí eu determinei, eu falei assim, cara, eu não consigo, porque eu não tenho condições mesmo. Sim. O joelho já tava demais. Incomodando, né? Doía, então assim. E aí eu pedi pra sair. Condições de continuar. Quando eu pedi pra sair, eu encontrei um amigo meu me apresentou a irmã dele. Ele falou assim, Rei, a Bárbara, ela trabalha numa empresa que trabalha com cardápios. E esses cardápios, dentro desse espaço publicitário, as pessoas vendem para poder participar. Tá precisando, você não quer? Eu falei, cara, eu quero, bora lá. Comecei a trabalhar. E aí eu descobri que eu poderia fazer para mim. Como que eu descobri isso? Quando eu saí da empresa. Eu trabalhei um tempo nessa empresa e eu saí dela.
E o amigo meu, Renan, falou assim, hey, por que você não faz pra você? E até aquele momento, Daniel, pode parecer óbvio pra mim hoje, mas não era, cara. Entendi. Como assim trabalhar pra mim? Eu nunca tinha pensado. Então, tipo, tava no sangue a venda, mas assim... Não ser dono do meu próprio negócio. Nada de empreender eu falei assim, ainda, cara, né, mas mano? como assim? Ele falou, cara, faz pra você, é simples. Aí ele me deu toda a coordenada. Cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E aí eu fui, comprei uma moto na época, fiz um financiamento pelo Banco do Povo. Naquela época meu nome estava protegido, né, pra não dizer sujo. E aí eu peguei pelo nome da minha mãe, comprei uma moto e um computador sem saber mexer no computador e no programa. Eu falei, eu vou aprender. E aí eu sabia vender, então eu ia nos restaurantes, agora eu já tinha construído a minha empresa, que chamava, a minha primeira empresa chamou Marque Sua Marca, o nome dela, uma empresa de marketing. Mas eu nunca tinha, marca, eu nunca tinha feito. Você lembra dessa marca? Não, eu lembro. Marque Sua Marca, cara, um baita de um nome, disso. né? Até hoje está dentro da nossa esteira de produtos, né? Que a gente oferece em alguns poucos casos ali serviço de marketing para alguns pouquíssimos clientes. E aí eu comecei a trabalhar, cara, porta a porta. Foi onde abri meu primeiro negócio. Fiquei com a Marque Sua Marca durante 5 anos aproximadamente, se não me engano, 2011, não, 4 anos, até 2015. E aí, em 2015, eu conheci o Grupo Rinodê, que foi, assim, aonde eu me descobri como palestrante, onde eu me descobri a vocação como palestrante e treinador mesmo, né? Porque eu comecei a performar muito bem, porque assim, quando eu cheguei no Grupo Rinodê, o produto já estava pronto. Sim. Eu não tinha que confeccionar quando eu fazia. Por exemplo, eu trabalhava com cardápio, na época da Marque Sua Marca, então eu chegava no dono de restaurante e falava, vamos fazer uma parceria? Quantos cardápios você precisa do seu restaurante? Eu olhar o cardápio dele, tava horrível. Falei, cara, vamos fazer assim, ó. Eu te dou 10 cardápios, você não vai gastar R$1. Eu elaboro ele pra você, faço o design tudo certinho. A única coisa que eu quero é que você mantenha ele aqui durante 1 ano. Durante 1 ano eu dou manutenção, caso aconteça do aero estragar, né? E aí, Descolar ali. descolar. E aí eu ia no comércio bater porta a porta e vendia os espaços publicitários. E eu ganhei, eu lembro naquela época, em 1 semana, o que eu demorava 1 mês pra ganhar em outras empresas. E eu falei assim, cara, eu vou ficar rico nessa parada aqui, meu. Então, você sente a diferença. Pô, aí eu do rodava a negócio. região fazendo isso, entendeu? Mas na Rinodê o produto já estava pronto. E já tinha franquias, onde eu levava essa pessoa lá e essa pessoa fazia parte da minha equipe. Eu falei assim, não, mas calma aí, isso eu já faço. Eu faço porta a porta todo dia, amigo. Falei pro meu patrocinador na época. Falei, cara, então bora fazer. Na hora, irmão, de verdade, eu sou muito de tomar decisão rápida. Sim. Naquele mesmo instante eu decidi não trabalhar mais com Marque Sua Marca. Eu decidi... Parou de uma vez? De uma vez. Eu decidi focar 100% na Rinodê. E aí, muitas críticas, né? Cara, tá doido, você é pirâmide, Tá né? louco, de novo, Isso é mais modinha. e tal. Pô, perfume é coisa de mulher, né? Gente sem visão. E é o que eu falo, né? Tem oportunidade que aparece na nossa vida uma única vez. Se eu tivesse perdido essa oportunidade da Rinodê, eu não estaria aqui hoje. Porque lá onde eu me descobri como eu sou hoje. Eu tenho muita gratidão, inclusive, pelos meus líderes da época, as pessoas que insistiram em mim, pela Rinodê, né, que é uma grande marca, está em 11 países hoje, se mostrou consolidada e o tempo mostrou que, de fato, ela era uma empresa séria. Sim. E aí, eu comecei a me desenvolver lá. Era treinamento, Daniel, todo final de semana, cara. Tem como você não ficar bom. Era todo final de semana. Cara, o network do multinível é sensacional, né? Sensacional, é isso aí. É fora de base. Eu sei porque eu já participei também Você de tem uma algumas noção, marcas assim, volto já rapidamente aqui, mas eu tô hoje, eu fechei uma mentoria com uma empresa lá de Santa Catarina, que eles estão num processo de expansão. Eles têm dentro do guarda-chuva deles uma empresa que eles querem implementar um multinível, certo? E eu tenho experiência nisso, cara. Então, assim, hoje, quando eu chego nas empresas, eu tenho as diferentes realidades que me trouxeram diferentes perspectivas. Sim. Então, se eu tô lá no porta a porta, se eu tenho uma empresa de porta a porta, eu sei orientar. Se tem uma empresa de telemarketing, eu já estive lá. Né? Você sabe do início ali, do meio e do final. Isso aí. Com então, assim, a vasta eu me conecto muito rápido com o vendedor porque eu sei o que ele passou. Então, eu comunico aquilo que ele está vivendo. Entendeu? Então, quando vai discutir de multinível, pô, eu entendo desse assunto. Eu fui especialista nisso, fiquei 4 anos e meio trabalhando com o Grupo Rinodê. E eu não era aquele cara que só fazia, eu estudava. Sim. Entendeu? Você eu estudava acho que sobre o modelo de negócio. É porque assim, o multinível você vai conectar pessoas, trazer mais, né, ali. E tem as vendas também. Sim. Mas eu acho que 90% das pessoas quer saber do faturamento.
né? Aí eu pego por 20, vendo por 40, e Isso. nossa, eu vendo tantos e tal. Agora, tipo assim, acho que você queria... Eu já queria entender... entender o processo do... Vou te dar um exemplo, tá? Se eu perguntar para as pessoas aqui qual que é a modalidade de vendas que o multinível se encontra, então a gente vai ter que pesquisar no chat GPT. Mas Eu também não sei. de prontidão ninguém sabe. Vendas, o multinível está dentro de vendas diretas. Vendas diretas, eu tenho 3 modalidades. Eu tenho o mononível, eu tenho o binível e eu tenho o multinível. Certo? Mononível, Boticário, Avon, Natura. Eu não consigo construir uma equipe. Eu pego diretamente da empresa, venda direta. É venda por catálogo, não tem atravessador. A pessoa vai ali e compra aquele perfume e volta embora e pronto. Exatamente. É só isso. Exatamente. Ela não investe, por exemplo, necessariamente tão forte em televisão. Sim, para os pontos de venda fixos, como a Boticário. Entendeu? A Boticário, por exemplo, implementou o binível. Ou seja, você chegou aqui, você é revendedor, você pode colocar alguém abaixo de você. Né? Ah, criaram isso agora. Criaram isso também. Depois do Mas fenômeno Rinodê, né, começou a incomodar. Agora, multinível é quando a distribuição de bens e serviços é feita em níveis. Entende? Eu consigo criar uma rede através do meu relacionamento, por isso que marketing de relacionamento, marketing de rede multinível são nomes diferentes para falar a mesma coisa. Né? Ou seja, eu vou no meu relacionamento, né? Eu vou no meu network e ali eu começo a estabelecer a minha rede a partir dali. Então, existem 3 formas de você ganhar dinheiro lá. Você pode fazer o consumo inteligente, você pode fazer a revenda, ou você pode ganhar como líder. E eu falei assim, não, calma aí. Forma a equipe. Como líder, eu vou fazer os 3, mas como líder eu vou fazer os 2, mas como líder é mais importante. Porque eu consigo criar renda residual. Tanto é que, assim, quando a Rinodê, a Rinodê começou, que assim, existem as fases de crescimento, né? A introdução no mercado, ela introduziu o modelo de negócio por volta de 2012, se eu não me engano, 2012, ela introduziu o modelo de multinível no mercado, que até então ela era mononível, não era multinível. Mas ninguém conhecia, Ninguém conhecia. E aí depois eu tenho a fase de introdução, a fase de incógnita, será que vai dar certo? A fase de crescimento, opa, começou a acontecer, a fase de maturação. Depois eu venho a fase de declínio. E é aqui onde muitas empresas morrem ou elas voltam na fase de crescimento novamente, certo? Nessa fase, muitas empresas morrem aqui, porque ela começa a declinar. Ela passou aquele boom, né? Que a Rinodê em 2015 deu o boom dela. Sim. E eu entrei. Foi um negócio... Eu entrei nesse boom, entendeu? E aí eu consegui fazer o seu patamar de diamante. Eu construí uma rede com mais de 1.000 revendedores ativos. Então eu tive que me desenvolver. Entendeu? Isso tudo foi na unha, Daniel. Não foi com a ajuda isso gerava de trabalho dia e noite, né? Se eu entrar só nesse assunto, a gente tem que fazer um podcast para falar dos outros assuntos ali. Mas não vai faltar eu vou resumir, oportunidade, tá? E a gente quer você de novo. Eu sofri muito, cara, para construir a minha rede na Rinodê. Muito. Eu imagino. Eu tinha um carro que, assim, eu apelidaram ele de Trovão Azul. Ele era um Pointer. Ele era meu sócio, né? Se eu ganhasse R$5.000, R$2.500 era dele. Que ele ficava ali no mecânico. Não era um Logos? Era o Pointer, pô. Ele tinha cara de Logos, mas era cara, Pointer. Eu lembro. Você lembra desse carro? Que é naquela época de banda, né? Onde a gente se conheceu ali. Que colocava o instrumento, né? A caixinha Isso ali mesmo, do retorno ali. Aquele carro, ele não fechava os vidros. Então, quando eu ia pra outra cidade para poder desenvolver a rede, ele não fechava o vidro. Então, tinha que deixar num posto. Dormia no Hotel Barré, né? Para poder desenvolver o meu negócio, ouvindo não e não o tempo todo, cara. Então, muitos. Você tem que ser muito resiliente, cara, para você conquistar e fazer o seu negócio. Persistente ali, não Resultado desistir. da ópera, tá? Foi lá onde eu me desenvolvi. Eu falei assim, cara, aqui eu me tornei um palestrante, que quando eu consegui o patamar de diamante, que é o primeiro patamar de liderança, agora você pode palestrar. Você deve palestrar, na verdade, né? Nem se pode, você deve, daqui a pouco te dá o microfone na mão. E como eu gostava, falei, cara, eu quero. Tanto é que a primeira reunião eu falei assim, o que eu preciso para fazer o que você tá fazendo? Falei com o Thiago Lobianco na época, né? Que era o patrocinador, lembra do Thiago, que era o Imperial? Você tem que ser diamante. Cara, eu lembro até hoje, eu saí com a minha motinha da Marca Sua Marca, ainda tinha Marca Sua Marca no tanque. Falei assim, cara, eu vou ser diamante. E ali eu saí com uma força tão grande, falei, cara, eu vou ficar rico nesse negócio aqui. Vou interromper o ciclo de pobreza na minha família. E eu comecei, Daniel. Não tinha sábado, domingo, não tinha feriado.
E eu ia mesmo, cara. Então, assim, hoje, quando eu chego nas empresas, eu tenho a perspectiva de lá. E era explosivo o marketing de relacionamento. Eu levo isso para as empresas, entendeu? Então, muitas vezes a gente consegue mudar o cenário de muitas empresas. Resultado, rapidamente aqui, desse primeiro trabalho que nós estamos fazendo nessa empresa lá em Santa Catarina, o mês passado eles fecharam com 15 contratos. Eu falo que eu te ensino a vender 4 vezes mais, certo? Final desse mês agora, e olha que não deu... deu um mês agora no dia 2, certo? 62 contratos. Ou seja, cara, 4 vezes mais. Mais de 4 vezes mais. Eu tenho cases hoje dentro do 100 vendas de 6 vezes mais. De um consultor que saiu de 50 contratos para 300 contratos. Aplicando tudo aquilo que a gente ensina no fechamento brutal, na universidade, entendeu? Então, assim, quando eu me descobri na Rinode, e aí quando chegou nessa fase de declínio, eu perdi motivação, que minha rede também caiu. Que o pessoal desanima. Cara, eu não acredito em saturação, tá? Eu não acredito em saturação, porque, na minha visão, o produto não se satura. Mas tinha muita gente fazendo. Então você não conseguia mais convidar essas pessoas. E muita gente viu, elas chegaram num platô, porque a vida é assim, ó. É pico, vale e o platô, certo? Sabe o que é o platô? Aquele momento que você tá estagnado, parece que você não vai. Sim. Em todas as áreas da vida. Você treina, Daniel? Cara, eu comecei agora. Mas assim, recente. Quem treina, ele chega no platô, cara. Nos primeiros meses ali, ele vai embora. Chega uma hora que ele fica assim, ó. No começo já é difícil. Eu imagino. Então, assim, chegou esse momento lá. Então, muita gente desistiu. Aquela máxima, né? As pessoas, elas não fracassam, elas desistem. Então, muita gente desistiu, por isso que não chegou ao patamar que eu cheguei. Eu conquistei. Eu levei mais de 20 milhões ali para a marca. Posso falar seguramente mais de 25 milhões para a marca. Eu fiquei com uma fatia disso, aproximadamente $500 mil. Conquistei 3 cruzeiros, fora os resorts, mas o mais importante, todo o conhecimento que eu adquiri. Sim. Esse é o mais importante. Esse é o mais valioso. Tudo passou, concorda? Na verdade, não tem dinheiro que paga isso, né? Isso exatamente. E assim, ó, eu até disse outro dia no meu Instagram que o mercado, ele não te paga por aquilo que você sabe. O mercado, ele te paga pelo que você consegue gerar de resultado com aquilo que você sabe. Né? Então, assim, hoje, quando eu chego numa empresa, é muito, muito prático para mim. É muito claro para mim o que eu tenho que mudar para melhorar. Só que mudança leva tempo. Pegou essa visão aí? Não é do dia para noite. Pegou essa visão? Mudança leva tempo, não é do dia para noite. Então, por questão de tudo isso que resultou aí eu abri, exatamente, em 2018, quando eu perdi essa motivação de reconstruir, porque difícil não é construir, difícil é se reconstruir. Sim. Eu não é. Levantar de novo. E aí eu perdi motivação, confesso. E eu fiquei perdido, Daniel, durante esse tempo, 2018. Só pra você ter uma noção, aí eu comecei a estrategiar. Falei, cara, eu preciso... O que eu faço? Enquanto isso, eu ganhava da Rinode todos os meses, mesmo não atuando. Meu bônus caiu, mas eu tinha renda residual, que eu tinha uma equipe trabalhando, então eu tinha participação de lucro. Aí é menos, né, do que você ganha quando tá trabalhando, mas tem cara, de verdade, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos ganhando sem fazer nada. Nesse momento quando você tava perdido. E eu não sei o que é pior. Se é você tá perdido quando você não tem oportunidade nenhuma, ou se é você tá perdido quando você se depara com muitas oportunidades. Não sei o que é pior. Muito confuso. Entende? E eu tava nessa segunda... Eu tinha muitas oportunidades. Até que eu comecei a fazer Uber, cara. Falei, cara, eu já sei o que eu vou fazer. A Uber coloca gente nova todo dia no meu carro, paga meu combustível e ainda coloca uma querelinha no bolso. Pronto, resolvi meu problema. Se o problema é prospecção, recrutamento. E aí eu entrava, as pessoas entravam no Uber, eu começava a falar de Rinode. Mas eu começava a falar de vendas e as pessoas se interessavam muito sobre venda. Eu falei, cara, calma aí, tá aí um negócio. E aí, antes de parar totalmente, eu trabalhava também como, na época, eu era um dos cofundadores da Universidade do Sucesso, que era uma universidade onde a gente quis formatar uma linguagem só. Então eu precisava padronizar uma linguagem só, para que todo mundo que entrasse na nossa rede, que a Rinode é assim, cada líder tem uma rede. Então você pode criar o seu próprio sistema. Então nós criamos o nosso próprio sistema, que era a Universidade do Sucesso. E lá a gente criou uma linguagem para que todo mundo que fosse da nossa rede falasse uma língua só. Para não ficar com metodologia diferente. E assim, nós investimos, na época nós contratamos o Wendel Carvalho. O Wendel não era conhecido, tomei café com ele lá na época. E foi aí que me reforçou a crença de que eu poderia ser um treinador. O dia que eu vi o Wendel treinando. Falei, cara, se esse cara vive disso, eu também posso viver disso. Eu já estava pensando, sabe?
E aí eu fui me encorajando. E a decisão, às vezes você toma ela de uma hora para outra, mas às vezes a decisão ela leva tempo. Até você, de fato, ter aquele É promissor, assim, mas leva tempo, entende? Foi de uma hora para outra. Não foi, cara. Isso já foi pensado, né? Nada acontece de uma hora para outra, né? E aí, nesse momento, eu ainda trabalhava com essa metodologia que o Wendel criou na época, entendeu? Que era o elemento fogo, comportamental. Então eu rodava a região aqui, cara, fazendo com o pessoal da Rinodê. E aí eu comecei a abrir para as outras pessoas. E aí, em uma desses eventos, eu fiz esse evento comportamental. Uma das pessoas no final, lembro até hoje, o professor Floriano, lá de Votuporanga, falou: Rei, por que você não faz alguma coisa sobre vendas, cara? Você é tão bom em vendas, e as pessoas precisam tanto. E naquele momento eu criei o 100 Sem Vendas, que eu fiquei pensando. Virou a chave. Imagina assim, ó, na cabeça, você conversando aqui e eu pensando. E eu falei assim, cara, é verdade, cara, se esse cara não fizer isso, ele não vende. Sem isso, ele não vende. Eu falei, cara, sem isso, sem vendas. Pensei na hora, assim, sabe? E aí minha esposa, assim, entender que ela tava conversando com algumas mulheres. Eu falei assim, pessoal, rapidinho aqui, a gente tava no aquele hotel da Brigadeiro Faria Lima. Sabe aquele hotel ali? Foi ali. Sei. O que aconteceu? E aí eu falei assim, pessoal, rapidinho aqui, ó, vai ter um próximo evento aqui sobre vendas, né? E o Floriano do lado, só olhando, falou, pô, eu acabei de falar pra ele, ele já soltou. Cara, você sem comentar com ninguém. Com ninguém. Sem ir embora. Porque assim, eu aprendi uma coisa na Rinodê. Nunca faça um evento sem ter um outro evento. E nesse dia eu não tinha feito isso. Então assim, sempre promova um evento no final de um evento. Entende? Entendi. E aí sabe qual que é o evento mais importante? O próximo. Porque esse acabou. Entende? Qual que é o evento mais importante? O próximo. Então eu já tinha... Falei, cara, é verdade, eu tô errando aqui. E aí eu fiz o quê? Já criei ali. Falei, pessoal, rapidinho aqui, ó. Aí todo mundo começou a... Nós vamos ter um evento sobre vendas. Eu sei que muita gente gosta desse assunto. Eu vou anunciar para vocês lá no grupo, local, valor, investimento, tudo certinho, ok? Tudo certo. Todo mundo aí, concordou ali. Eu criei o 100 Sem Vendas. Se eu te mostrar a caneca do 100 Sem Vendas, irmão, eu fiz no PowerPoint, né? Eu tenho lá primeiro, eu tenho 3 versões do 100 Sem Vendas, né? Hoje nós chegamos numa versão mais atualizada, enfim. Mas eu fiz, né, com a mulher mostrando assim, o dedo pra baixo, tá 100 Sem Vendas. Nem escolhi fonte, nem nada. Tinha que ter alguma coisa, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar essa ideia, eu ainda fazia Uber. Então eu trabalhava fazendo os eventos e fazia Uber. Né? Com a esperança de reconstruir a rede, mesmo desmotivado. Mas aí eu percebi... conectando com pessoas ali. E aí eu comecei a entender, que eu falei, não, cara, calma aí, eu vou começar a falar sobre o evento que eu agora acabei de promover. E aí o que aconteceu? Meu primeiro ingresso não foi nem para essas pessoas que estavam lá. Foi para um cara, o nome dele é Fernando. Ele era pizzaiolo, ele era dono do próprio negócio. Esse cara, até hoje, ele fala que eu mudei a vida dele. Porque foi muito legal que, assim, na hora eu falei assim, cara, tem um evento sobre venda. Ele falou, cara, eu quero. Na época eu cobrava R$100 ainda. E ele tirou R$100 e me deu na minha mão. E assim, eu rodava, irmão, eu rodava o dia inteiro pra colocar R$100 de bolsa. E ele colocou, eu falei, cara, eu deixei na casa dele e falei assim, mas por que você tá me dando R$100? Você nem me conhece? E, cara, você me passou confiança aí. E aqui eu ensino, né? Vendas é a transferência de confiança. Vendas é a transferência de verdade. Se você passa isso para as pessoas, elas compram. As pessoas não compram um produto por si só. Ela compra a confiança que ela enxerga em você. Sim. Sobre aquele produto, certo? E aí eu consegui vender para ele, cara. E ali começou. Né? E aí foi o primeiro 100 Isso Sem Vendas. Tá no meu canal, inclusive, o primeiro 100 Isso Sem Vendas. Cara, eu gravei top. E aí aqui você criou uma... Assim, tipo, né? Pô... E aí foi se transformando. Olha só o que né? Cara, mas que eu show, sempre tive história... Eu sempre tive uma questão, Daniel. Eu sempre quis registrar, cara. Sempre. Entendeu? Porque assim, ó... Pra deixar uma marca. Porque assim, eu precisava de material para promover o segundo. Então, essas pessoas que iam, elas quem pagavam todo o custo do evento. Eu pegava esse dinheiro e voltava pro negócio. Pegava esse dinheiro e voltava pro negócio. Então, eu fui melhorando a qualidade. E aquele negócio, né, meu? Vendas é sobre percepção de valor. É o valor percebido. Sim. Que é aquela máxima, né? Se você vende serviço, não é necessariamente... Você com certeza está posicionado, você que está me ouvindo aqui. Você se percebe de uma forma, certo? Nós nos percebemos de uma forma. Mas você é percebido de outra forma. Nós não temos a percepção da nossa totalidade.
Você não se percebe como um todo, você percebe como parte de quem o Daniel é. Tanto é que em alguns momentos posso te garantir que a sua mãe falou assim, ó, Daniel, você é assim. Eu não sou, não. Sua mãe te conhece mais do que você. Ela não é. Que a gente não tem a percepção da nossa totalidade. O que eu quero dizer com isso? Que uma coisa é como nós nos percebemos, outra coisa é como nós somos percebidos. E tudo em vendas é sobre percepção de valor. Se as pessoas hoje me percebem como autoridade, elas vão comprar de mim. Se elas não me percebem como autoridade, elas vão comprar de quem elas percebem como autoridade. Principalmente se eu vendo serviço. E aí isso tem tudo a ver com posicionamento, tem tudo a ver com blending, tem tudo a ver com marketing pessoal, né? E aí que vem a questão do rei dos negócios, né? Meu nome é Rei Velton, mas todo mundo errava meu nome. E até que em 2019 eu fui convidado para fazer participar do programa Top Ninjas pelo SBT. E a mulher do diretor, ela falou assim, por que não rei? Tinha que ser rei. Não Rei Velton. Rei Velton, tudo bem com esse nome, mas não é um nome. Aí eu falei, cara, sei lá, rei. E aquilo não entrava na minha cabeça. Até que em 2023 eu aderi. Então ficou Rei dos Negócios. Eu faço negócios, eu trabalho com outras empresas, né? Sim. É sobre negócio, então ficou o Rei dos Negócios, né? Cara, mas eu ainda enfrento um pouquinho nem digo rejeição, mas um pouco de resistência das pessoas, né? Que as pessoas podem achar que eu tô me achando, entende? Mas eu acho que sempre a gente vai lidar com isso, porque você tá destacando, na verdade, né, e fazendo um trabalho excepcional, né, como eu te disse, cara, na verdade, a gente se conhece há muito tempo, então eu sempre vi acompanhando seu negócio, sempre gradativo ali, e aumentando ano por ano, você aparecendo evoluindo, mais. Né? Pô, cara, o Rei Velton, cara, o Rei Velton, cara, tipo assim, então você sempre destacou, entende? Entendo. E aí, galera, ó, esse aqui é o cara das vendas mesmo. Então você não sai daí enquanto ele não falar tchau aqui, hein? É que hoje não é aula, né, Daniel? Eu gosto muito de aula, né, cara? Mas assim, hoje não. O pessoal fala assim, mas eu gostei muito do seu Instagram. Eu falo, cara, de boa, sem modéstia, lá tem 5% só da nossa metodologia. Lá tem muito conteúdo top. Se você ficar meia hora no meu Instagram hoje, eu tenho certeza que se você aplicar o que eu ensino lá, você vai fazer mais dinheiro. Tá? Mas lá só tem 5%. Se esse cara vai numa imersão, se ele está comigo dentro da universidade, que é onde eu faço uma mentoria, eu mentoro e acompanho esse profissional, seja ele empresário, líder comercial, né, ou um vendedor, corretor, representante, ou profissional liberal, durante um ano. E se esse cara aplicar tudo que eu estou ensinando lá, Daniel, eu duvido, cara, que esse cara não tenha resultado. Não tem como não ter. E como que é o processo? Você vai treinar uma equipe ou eu tenho uma empresa, eu te procuro para você treinar somente eu? Tá, vamos lá. Muito boa a sua pergunta. O Senso Sem Venda é um ecossistema de soluções empresariais, certo? Hoje nós ajudamos donos de pequenas empresas a empregar mais pessoas. Para esse cara empregar mais pessoas, ele tem que crescer. Para ele crescer, ele tem que vender mais, certo? Então eu tenho várias soluções hoje. Eu tenho lá o FBI, que é o FBI? O Fechamento Brutal in Company. Então vamos imaginar, eu quero fazer uma imersão só com a minha equipe, cara. É o dia inteiro eu treinando a sua equipe. Uma imersão. E lá eu trabalho a mentalidade, o comportamento e a parte estratégica. Porque não adianta eu trabalhar só a parte estratégica se eu não trato o comportamento. Eu vou virar as costas, as pessoas vão fazer. Eu tenho que haver uma metanoia, né? Uma mudança de mentalidade. Se não há mudança de mentalidade, esquece, essa pessoa vai entrar no automático no outro dia, na segunda-feira nem lembra mais nada. Esse é o FBI. Esqueceu tudo. Choque de informação que esse cara fala assim, uau, né? Esse é o FBI. Eu tenho o PIV, que é Palestra Inspiracional em Vendas. Em setembro agora eu estou indo lá para Santa Catarina, que a Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas me contratou para fazer uma palestra lá para 250 gestores. Né? Então estou indo lá para uma palestra de 1h30, coisa rápida. Né? De 1h30, Uma hora e meia. É 1h30. Né? Eu faço muita palestra para convenção de vendas. Né? A Prime to Be aqui da cidade de Rio Preto mesmo, nós fizemos para eles em maio, em junho, não lembro, né? Recentemente agora. Inclusive, alguns lá deles já estão fazendo parte da universidade, gostaram, estão tendo resultado, inclusive. Então, esse é o segundo produto. Eu não faço mais, as imersões Fechamento Brutal, onde eu abria para todo mundo. Entendeu? Era no geral ali. Geral.
E aí eu ficava o dia inteiro discutindo com esses empresários, metodologia, tirando as dúvidas, fazendo todo esse processo. E aí depois eu mudei a minha estratégia. Por que eu mudei a estratégia? Porque eu percebi o seguinte, que eu dava um choque de realidade dessas pessoas. Elas saíam de lá totalmente entusiasmadas, caramba, meu, que conteúdo maravilhoso. Só que a educação, ela é continuada. Não tem essa de educação começo, meio e fim. Inclusive, eu até faço uma crítica à educação hoje tradicional. Na verdade, é a escolarização, né? Não é nem educação, é escolarização. Porque, assim, tem começo, meio e fim, né? E, na minha visão, estudo é para a vida toda. Né? Você aprender é para a vida toda. Porque a informação que nós temos hoje, Daniel, amanhã pode se tornar obsoleto, cara. O número de informação hoje é muito grande. Esse overload, essa obesidade de conhecimento que as pessoas têm. Então, às vezes o que eu sei hoje não faz mais sentido amanhã. Então tem que continuar a educação continuada. E aí o que eu fiz? Eu comecei a perceber que as pessoas elas iam nas minhas imersões, tinha um impacto muito grande, recomendava para as pessoas, mas quando eu ia colher resultado, cara, eu não conseguia implementar. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí eu criei o método REI. Conhece o método REI? Tem acompanhado aí nas suas redes, mas não... É que dentro da metodologia Ciência Sem Vendas são vários métodos. Tem um fechamento brutal, tem um de liderança situacional, tem um MEC, que é a mentoria estratégica comercial, tem um MAP, que é a mentoria de anúncios pagos, tudo isso está dentro da universidade. O método REI é o que me fez repensar o meu modelo de negócio. O que significa REI? Recorrência. Meu negócio tinha que ter recorrência. Nas imersões não tinha. Então eu tinha que todos os meses trabalhar para vender para uma próxima turma. Não tinha recorrência. Então ele pagava, o dinheiro entrava, o outro mês tinha que correr atrás. Agora que eu remodelei o meu modelo de negócio, eu tenho recorrência. Eu não ia escalar com aquele modelo de negócio. Com a universidade agora eu consigo escalar. Já está pronto o conteúdo. A gente está sempre aprimorando. Mas as pessoas estudam por lá, elas não precisam do REI aqui agora para poder ensinar. Entende? Percebe? Existe uma plataforma eu consigo lá, escalar. que você coloca lá tudo e aí a pessoa tá ela acompanhando. acessa, todas as terças-feiras eu entro ao vivo com elas, com os nossos mentorados, os líderes, vendedores, os empresários, e ali eu tiro a dúvida deles. Mas isso é 1 hora só, entendeu? Entendi. E aí agora eu faço eventos esporádicos só para os alunos da universidade. Entendeu? Para gerar mais experiência, para que eles possam obter resultado. E aí é uma entrega diferente, né? Que uma coisa é uma esteira de produtos de valor, outra coisa é uma escada de valor. Qual que é a diferença, Rei? Eu vou pegar, é mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Essa pessoa vai e assiste através de uma plataforma que é a universidade, certo? Ela está tendo uma experiência com aquilo. Agora eu vou mudar a experiência. Eu vou pegar, de repente, esse mesmo conteúdo e vou entregar agora fisicamente. É uma escada de valor. Percebe? Sim. Uma coisa é esteira, né? é diferente. É diferente. Esteira é quando ele percorre as diferentes soluções que eu tenho. Escada de valor é quando eu ofereço a mesma solução, só que com experiência diferente. Por exemplo, você gosta de que cantor? Cara, eu gosto sou do sertanejo. Pega qualquer um. Jorge Mateus. Você ouve no seu carro, certo? Sim. É um produto, certo? Agora você pode ir no show dele, ó, a escada de valor. Entendeu? Você tem uma experiência diferente cantando as mesmas músicas, certo? Então, aí eu entendi o R de recorrência, o E de escala e o I de impacto. Pô, nós temos como visão dentro de Ciência Sem Vendas impactar 1 milhão de empresários até 30 de dezembro de 2027. Como que eu faço isso no modelo antigo? Não tinha como. Então não ia impactar. Então o método REI serve para isso, para você entender se o seu negócio tem recorrência. Por exemplo, faço uma pergunta para você hoje. Seu negócio tem recorrência? Se não tem, você está correndo você está na corrida dos ratos. Isso, cara. De acordo com o Robert Kiyosaki no livro Para Rico e Para Pobre. Quanto mais você faz dinheiro, mais aumenta o seu nível do estilo de vida, mais você tem que trabalhar para você manter o seu padrão. Depende, está centralizado totalmente em você. Agora, quando você tem recorrência no seu negócio, não, você sabe. Você tem previsibilidade. Aí eu tenho que entender, o meu negócio ele tem alta, ele tem baixa, média ou alta recorrência. Vou dar um exemplo de alta recorrência. Supermercado, posto de combustíveis. Você tem que ir lá, quiçá, quase a cada, se não todo dia, a cada 2, 3 dias. Não é? Sim. Rei, mas eu faço compra uma vez no mês. Legal. Mas mesmo assim, todos os meses você tem que fazer. Mas cidade pequena a gente sabe. Farmácia também farmácia, é uma coisa que a pessoa tá ali. Alta recorrência. Cosmético, alta recorrência. Agora, Rei, o meu negócio não tem alta recorrência. Mas tem recorrência? Tem. Ótimo. Mas e isso aí sobre essa faculdade? Universidade. A universidade. Existe um tempo
O empresário vai lá, faz um contrato com você, Isso. compra lá seu... Cara, muito acessível. As pessoas falam assim... E aí, tipo assim, existe um tempo, é durante um ano, ou é durante 6 meses, ou você tem vários planos. Nós temos a partir de 4 meses. A partir de 4 meses. Isso. E aí, a sua universidade acompanha Exatamente. todo o... Ele é acompanhado por mim e pela minha processo. equipe durante um ano. Isso. O processo ali, vê que tá sendo... Tá gerando resultado ali, beleza. E aí, tipo... Cara, isso começou há quanto tempo? Olha, eu lancei em maio. Eu lancei dia 1º de maio, dia 4 eu tava indo pra Angola fazer um tour lá. Mas maio Deste ano. Desse ano? Deste ano, é recente. O ano passado eu fiquei repensando meu negócio. E aí eu comecei a fazer benchmarking, né? Se você que não tá familiarizado com esse termo, o benchmarking é um conceito onde você busca entender quais são as melhores práticas de mercado para que você possa modelar algum departamento de uma empresa, algum setor ou negócio como um todo, para você trazer isso como melhoria para o seu negócio. Então eu clicava em tudo quanto é botão dos mentores que fazem o que eu faço, e aí eu comecei a entender como que eles estavam trabalhando. Qual que é a próxima bolha? Porque, do meu modelo que eu tava, né, é aquela máxima, né? Você quer ter o que você nunca teve, faça o que você nunca fez. Faça o que você nunca fez. Eu tive, Picasso falava isso, né? Não há construção sem destruição. Isso. Então eu tive que desconstruir tudo aquilo que eu sabia, que eu tinha, para poder buscar um novo modelo, né? E aí, quando eu comecei a fazer trabalhar nesse formato, eu não acordei com essa ideia. Ela nasceu embrionária e ela foi criando o corpo com isso, entendeu? Ela foi tomando forma ali, porque, na verdade, você viveu isso, né? Sim. Ó, pra quem tá assistindo, pessoal, o que a gente não usa, qual que é o trabalho hoje que não tem vendas? Hoje... Eu acho que, cara, todos... Vendas é o pulmão. É o pulmão do negócio, de todo negócio, né? Dependente de produto, de valor alto ou baixo, mas existe uma venda pra tudo. É isso aí. Exatamente. Né? Então, tipo assim, você abrange ali um meio... Quando eu sou chamado pelas empresas, é para resolver um problema. Tanto é que o nosso grito de guerra é Deus acima de tudo, entender para entender o nosso lema, nascemos com uma missão, ajudar empresas com problemas. Então, quando eu chego numa empresa, eu sei que tem problema. Geralmente é falta de vendas. Porque assim, não tem venda, não tem caixa... E aí nada. a empresa precisa de demitir, a empresa não compra, a empresa tá tendo problema. Cara, vendeu, tá faturando e tá tudo certo. E aí, uma coisa interessante, tá, Daniel? Que é importante a gente falar aqui, destacar aqui. Você pega o departamento de vendas de uma empresa, você encontra formalidade lá? Essas pessoas fizeram faculdade? Não. Quando você precisa de alguém no seu RH, você fez faculdade, sim ou não? Quando você precisa de alguém na sua administração, a pessoa precisa de faculdade, sim ou não? Sim. Sim. Mas todas essas pessoas que têm faculdade trabalham para quem não tem faculdade. Concorda? Porque todos os departamentos de uma empresa só estão ali porque depende do departamento de vendas. Exatamente. Porque a primeira fase do negócio é validação, ou seja, qual que é o foco do dono e da gestão? Vender, entregar e pagar. Certo? Exato. Pagar as contas. Qual que é o foco? Resultado. Cara, dinheiro em caixa. Ponto. A segunda fase é a construção de equipe. Legal. Mas se você não validar o seu produto, se você não tiver caixa, esquece. E outra, quando você contrata é porque você espera ter ROI. O ROI da folha. O que é o ROI da folha? O retorno sobre o investimento sobre aquele colaborador que eu estou colocando agora no meu negócio. Ninguém contrata alguém para dar resultado. Ou seja, é venda. Sim. Entende? Eu preciso de resultado. Você está entendendo ou não? Todos os departamentos trabalham para o departamento de vendas, só que todos os departamentos são formais trabalhando para um departamento informal. Então, o que eu quero com a universidade? Capacitar o profissional de vendas, capacitar o empresário, capacitar o líder. Entende? Sim. Então, esse cara não tem tempo de estudar, ele não estuda muitas vezes e agora ele vai desenvolver 10 minutinhos por dia, ele entra ali nos módulos, aprende e tira as dúvidas comigo toda semana. Cara, que show. Que show, que show. E assim, Erivelton, o vendedor não é só ele saber falar, né? Talvez o cara conversa muito, ele é um bom vendedor. Não é sempre assim. Não mesmo. Essa é uma grande falácia. Talvez, o cara, não, você é um tem bom lábia, vendedor. Né? Pô, o cara tem lábia, né? Mas não é assim, não vou vender algo e falar do produto. Tem que contar uma história ali, tem que vender né? É porque assim, dentro da modalidade de vendas, eu tenho lá vendas consultivas e vendas transacional.
tem vendas orientadas, tem uma pancada. Vou falar dessas duas, tá? A venda transacional é que geralmente as pessoas trabalham com elas por aí, grande parte. O que é isso? É produto para lá, dinheiro para cá. Transacionei apenas, certo? A venda consultiva, ela tem, como eu disse aqui, o entender para atender como lema. Primeiro eu entendo, depois eu atendo. Sim. Então é consultivo no sentido de diagnosticar. Será que o Daniel, ele tem a necessidade que ele tem? Será que a minha solução tem aderência com a necessidade dele? Não, não tem. Cara, então não vou te vender. Porque as pessoas falam assim, cara, quanto que a venda ela é boa? Quando de fato fez sentido para ambas as partes. Quando existiu ganha-ganha. Sim. Você saiu Quando ganhando, os eu saio ganhando. Os dois saiu É feliz. sustentável, exato. Né? Agora, quando eu transacionei, nem sempre é sustentável. Porque às vezes eu posso vender para você te enganando. Entendeu? Eu já fiz algumas compras, né? Uhum. E assim, a forma que o vendedor me atendeu, eu não retornei mais. Pronto. Então, às vezes, assim, eu não fui Ele lá até de... te persuadiu ali. É, mas depois você viu que a comprei venda não tal, fazia, pô, sentido. não, mas não fazia sentido. E são coisas que você precisa de retornar de novo. Só que, cara, eu não vou mais lá, porque, tipo, meio que, assim, o que se diz aí, o normal, empurrou a venda. É. Beleza, tá tudo Empurrou certo. terapia, gente. Beleza. Só que, assim, cara, eu não volto mais aqui com esse vendedor. Exatamente. Né? E o cara vendeu bem, o cara tem uma autoestima lá em cima, o cara sabe conversar e sabe vender o produto. De fato, pô, é a primeira lembrança, eu tenho que comprar isso, eu vou no fulano. É, isso aí. Eu vou naquela loja, aí chega lá, eu sempre procuro o vendedor. Ah, ele não tá mais. Tipo, dá aquela entristecida, mas às vezes, né, acha outra pessoa do mesmo perfil, Sim. mas teve a lembrança do último que vendeu. Porque Exato. fez uma boa venda. Mas esse vendedor que vendeu pra você, ele tinha persuasão. E aí eu pergunto às pessoas assim, persuasão é bom ou é ruim? Vou perguntar pra você que tá nos assistindo aqui, deixa nos comentários aqui, tá? Coloca aí, persuasão é bom ou é ruim? Né? Vou fazer essa pergunta pra você, persuasão é bom ou é ruim? As pessoas quando me perguntam, eu falo assim, depende. Você pode utilizar, a persuasão é uma faca de dois gumes, Daniel. Você pode utilizar a persuasão para influenciar, você pode utilizar a persuasão para manipular. Qual a diferença? A diferença está na intenção, a diferença está no resultado. Quando eu utilizo persuasão para mostrar para você que a minha solução vai te ajudar, mesmo que o seu nível de consciência é baixo, consciência e consideração é baixo, ou seja, você não sabe o quanto aquilo é bom para você, mas eu sei como mentor, eu sei como especialista. Entende? Eu estou utilizando persuasão para influenciar. Lá na frente você vai falar assim, hey, obrigado, cara, como já aconteceu. Obrigado por você ter me orientado. Na época eu não entendi. Entendeu? Já ouvi muito isso, tá? Agora, eu posso utilizar a persuasão para manipular. Ou seja, só eu ganho. Sim. Fez Agora, uma venda quando os ali... dois ganham, existe ganha-ganha, existe resultado, legal. Agora, quando só um ganha, eu estou utilizando persuasão para manipular. Fica ali, é uma arma e psicológica. só uma quantidade também. Ah, vendi tanto e pronto. Não pensa no amanhã, não pensa em fidelizar o cliente. É aquela coisa isso mais... Aí. É isso aí. Quais são os erros mais comuns que você vê hoje nos vendedores? Cara, primeira coisa, esse cara não se atentar para os estudos. Que geralmente ele entra no automático. Ele começa o dia, ele não estuda. Ele não aquece. Eu fui jogador de futebol, certo? Como jogador de futebol, até hoje, quando eu vou jogar ali em Balsas com os amigos, a primeira coisa que eu faço, irmão, vou aquecer. Você tem que aquecer. Se eu não aquecer, eu vou me lesionar. Sim. E eu não vou dar 100%. A Ferrari, por exemplo, pega um carro de Fórmula 1, coloca lá, dá largada. O que eles vão fazer? Dá o máximo? Não. Eles têm antes a volta de aquecimento. Que a Ferrari, para dar o 100% do motor dela, a McLaren, ela precisa o quê? Aquecer os motores. E o vendedor não faz isso. Concorda? Ele chega e ele já vai trabalhando. Ele não vai rever. Cara, calma aí que eu vou esquentar aqui. Por exemplo, eu tenho o hábito de todos os dias, quando eu entro no banheiro, eu coloco áudio de mentalidade. Até hoje ouço isso. Todos os dias? Todos os dias. Cara, aquilo lá me dá tantos insights, que eu já chego na minha empresa com vários insights. Que eu, assim, até ouvi isso de um grande gestor, que ele fala assim, ó, a visão ou a missão de um dono de empresa é construir todo dia uma empresa melhor do que a do dia anterior. Certo? Então eu tenho que desconstruir a empresa do dia anterior e construir uma melhor. Hoje, por exemplo, tá aqui parte da nossa equipe, né?
Hoje eu falei com ele, falei, ó, vamos mudar totalmente a estratégia. Porque eu comecei a rever todo o negócio, falei assim, por isso aqui a gente não vai conseguir ter resultado. E assim, aquela máxima, né? Casa de ferreiro... O espeto é de madeira. Não é. O nosso não, é de ouro. Porque primeiro nós fazemos para nós, depois a gente leva para as empresas. Não faz sentido nenhum eu fazer para as empresas, não fazer para mim. Exatamente, Eu lembro que na época cara. do Marca Sua Marca, quando a gente fazia sites, cara, eu tinha o meu portal, meu irmão. Eu chegava com o meu portal, tinha várias empresas no meu portal, entendeu? Então quando eu mostrava o meu portal, eu falei assim, cara, que legal. Opa, primeiro tem que ser feito para mim, pô. Não é? Mas tem esse ditado, né? O espeto é de pau. Por quê? Porque geralmente as pessoas não fazem isso. E muitos. É assim mesmo. Então, assim, o que eu fiz hoje? Repensei todo o modelo de negócio. E aí eu entendi, falei assim, calma aí. É mais fácil essa pessoa entrar pela minha esteira, eu não faturando aqui nesse primeiro momento, mas eu faturo depois. E até dou uma dica para você que trabalha com varejo. Nem sempre você tem que lucrar na primeira compra. Vou te dar uma dica aqui, tá? Você que trabalha com varejo. Às vezes você pode pegar um produto de entrada e aí você coloca esse produto lá embaixo. Exemplo, pegar um Serve Festa aqui, que você pode colocar uma promoção lá na cerveja que mais sai e colocar ela a preço de custo, exatamente para chamar a atenção das pessoas. As pessoas que vão comprar essa cerveja, ela não vai sair lá só com uma cerveja muitas vezes. Aí entra a parte da venda. Produto bom vende sozinho. Não é verdade. Tem que ter um vendedor bom lá para poder vender mais. Eu sacrifico a margem desse produto, mas eu atraio a audiência, a atenção de mais pessoas. Sim. Porque a pessoa fala assim, nossa, mas a cerveja, este valor, vou lá comprar. Quando ele vai lá comprar, eu posso vender um carvão, eu posso vender um refrigerante, eu posso vender um sorvete, eu posso vender um Trident, eu posso vender uma bala, eu posso vender outros itens, percebe? Vende o gelo, vende o suco. Estratégia de varejo. Eu vou sacrificar a margem de um produto para fazer esse cara entrar em contato ou no meu ponto de estabelecimento ou em contato com a minha marca. Entende? Exato. E aí o que eu faço agora? Eu vendo mais produto para ele. E ele vai ficar na cabeça dele. Pô, aquele lugar sempre tem promoção. Mas mal sabe ele que ele está entrando numa estratégia. Então, o que eu fiz? Eu trouxe para o B2B, né, para o serviço, que não é o varejo, essa estratégia do varejo. Por isso a importância de você entender sobre estratégia. Hoje, inclusive, eu estava repensando numa empresa que eu estou ajudando, assim, cara, eu já sei como que eu faço para resolver o problema de fluxo de caixa dessa empresa. Eu já tenho as ideias. Saindo daqui, provavelmente eu vou ligar pro dono da empresa pra gente poder conversar sobre esse assunto. E aí, quando você tá, assim, mentorando, né, uma empresa, você leva um tempo, né? E aí, tipo, você tá no seu negócio, mas você vai embora, você tá pensando lá naquela empresa. Não para. Aí você acorda pensando também, porque, tipo assim, cara, o que eu, né, criando estratégias e tal, Sim. é sempre assim. É sempre assim. É porque é minha paixão. Então isso pra mim não é um peso. Não é um peso, isso é uma paixão. É assim, lógico que tudo tem um ônus. Não vou falar que é 100% bônus, mas tem um ônus. Exemplo, Sim. Quando eu fui para Angola, eu percorri ali, só de avião foram 8 horas, certo? São, se não me engano, 6.000 quilômetros até lá. E aí, quando nós chegamos lá, as estradas lá do país, elas são muito precárias. E eu lembro que eu saí de um lugar e eu tava com torcicolo absurdo, cara. E aí nós perdemos o ônibus, a gente teve que ir com um carro menor. Imagina uma van mais reduzida. Sim. E aí, para percorrer 300 quilômetros, nós gastamos quase 10 horas. Tem noção que é isso? Cara, quase eu 10 tô horas. imaginando aqui. Era muito precária. E aí, assim, dentro do carro, aquele cheiro de combustível queimado, o som muito alto, porque os angolanos gostam, pelo menos esse cara gosta de som muito alto, e tava começando a ficar frio, meu irmão. E eu com torcicolo, entendeu? Para fazer uma imersão, que eu fui convidado, fui contratado para fazer um tour lá, para fazer uma imersão em uma cidade que tinha essa distância, era 300 quilômetros, mas demorava 10 horas para percorrer. E aí eu cheguei, meu irmão, eu passei o maior frio da minha vida, que eu achei que eu ia morrer lá. Lá em Angola? Lá em Angola, em Lubango, inclusive. Uma cidade... E ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 15 dias lá para percorrer 4 províncias, que aqui nós conhecemos como estados. Como né? estado, lá é província, lá né? Lá são províncias, isso. E foi uma experiência, assim, maravilhosa, né? Eu ia perguntar, porque assim, né, por ser questão lá da Angola, lá na África, lá, assim, o pessoal mais simples, né, dependendo de alguns lugares, deve ser totalmente diferente lá. Como que você
conteve lá com a linguagem do pessoal, É que assim, lá a eles falam, comunicação, como que foi? eles falam português de Portugal. Então é compreensível pra gente, entendeu? É lógico que dá pra entender. existem algum, igual, por exemplo, a gente fala assim, sim, ok, pra eles é ya. Ya, entendeu? Ya, então, é sim pra eles, né? Então tem alguns termos que é específico lá, Sim. mas é entendível. Mas não é tão... Não. Agora sim, eu experienciei os dois extremos. Eu experienciei o extremo da pobreza, onde eu parei no meio da estrada e eu comi maçaroca, tá tendo no Instagram, eu gravei. Maçaroca pra gente aqui é o milho queimado. Mas eles pegam de um saco assim, ó. O jeito que tá no saco, eles pegam e colocam ali. E não tem luz nas estradas. Era só a luz do fogo ou dos faróis. Entendeu? Dos carros que estão passando. Assim, é muito Cara, louco. é É uma experiência muito legal. E como eu sou um cara que eu venho de baixo, irmão, isso pra mim, assim, não me impactou tanto. Me impactou em alguns lugares, sim. Que eu vi, assim, uma extrema pobreza. Sabe quando você fica angustiado? Sim, é Eu que fiquei- aquilo marca, né? Marca. Eu falei assim, cara, Você como vê- tem pessoas que vivem assim. Aí você vê que você é rico, que você tem tudo, né? Que tudo, assim... Eu já tenho isso, tá, Daniel? Tudo que eu preciso pra ser feliz, eu já tenho. Entendeu? Eu sou esse cara muito satisfeito. Eu sou inconformado Sim. em algumas situações. Quero melhorar, quero crescer, entende? Sou ambicioso, mas eu sou um cara hoje que eu sou muito grato a Deus por tudo. Porque tudo que eu preciso para ser feliz eu tenho. Tenho saúde, tenho família, tenho Deus acima de tudo. Sim. Tenho um negócio, eu sei que eu impacto, eu sei que eu faço a diferença na vida de outras pessoas. Mas então, quando você se depara com essa realidade, cara, é um choque. É. E aí, só que também eu experienciei o lado rico da cidade. Lá em Talatuna, é como se fosse Alphaville em São Paulo. É a área nobre da cidade. Lá E nós tem também ficamos as na casa de regiões. um empresário que ele trabalha na área petrolífera. Então O não cara é... que tem dinheiro, O entendeu? cara tem grana. É, O tem cara grana. Os restaurantes, nós almoçamos praticamente no restaurante. Inclusive, eu fiz uma participação deles lá no meu programa na TV Rio Preto, tá no meu canal, né? Cara, que top. Foi eu vou muito procurar legal. pra dar uma olhada. Eu não vi isso não, mas eu vou procurar Tá lá, nas suas tem uma redes lá. playlist no meu canal lá, sem vendas, tá lá. É o programa Sem Isso Sem Vendas. Aí eu fiz lá, inclusive, a comida deles é muito boa. Eles gostam muito de peixe. Churrasco lá, pra eles é frango. Entendeu? Churrasco é frango. Churrasco pra gente aqui é o quê? É carne. Picanha, Tem né? frango, tem linguiça, é ou não é? Mas é carne, pra eles é frango. E eles comem muito peixe. E é diferente o jeito que eles comem peixe. Então, assim, cara, eu como de tudo. Eu só não como azeitona com caroço, irmão. O resto, o que você Então, me der, eu como. A ida até lá não foi assim tão diferente, não. Não foi nada Cara, que... assim, o torcicolo judiou demais de mim, de verdade. E aquele balançar, e aquele frio. E aí eu lembro até hoje, cara, quando eu cheguei assim na sala, eles, assim, a recepção deles, o carinho deles, assim, sabe? Sim. Pô, é o rei dos negócios, né? O sotaque deles. Sou Cara, apaixonado você já- pelo povo angolano, Aí assim, você sabe? esqueceu o torcicolo, aí você esqueci esqueceu tudo, irmão, a estrada É. ruim lá, precária. Cara, Exato. Eles são muito um- educados, assim, sabe? O povo angolano, eles são muito educados e são formais. Por exemplo, eles querem saber quais são as suas credenciais. Entendeu? Tanto é que lá Olha. tinha jornalista, lá tinha chefe do estado, lá tinha repórter, lá tinha advogado. E você não dá nada, tá? Você tá olhando pra uma sala com pessoas muito simples. Você não dá nada Você pra acha eles. que às vezes são pessoas Mas ali tinha autoridade dentro da normais sala. de Tanto é que eu fui baixo ali. convidado, a gente tá vendo isso, eu fui convidado lá para um chefe do estado para poder ir lá fazer uma palestra para os coronéis lá, sargento, eu não lembro qual que é a patente, sabe? E ele me chamou, falou, gostei muito da sua palestra. E eu sou um cara que eu cumprimento todo mundo, Daniel. Sim. Eu chego, cumprimento todo mundo, eu sou esse cara, entendeu? Eu não sou sapatinho, não. Eu chego, cumprimento todo mundo. E eu cheguei, cumprimentei ele. E aí, falou, rei, vem cá. Quando me chamou, esse aqui é fulano de tal. E o cara simples, entendeu? Esse é um alto escalão aí. E ele, eu falei, eu cumprimentei ele antes, né? Não sabia quem era você, né? Porque eu cumprimento todo mundo. Então, quando eu chego numa sala, é certo, quando tem muita gente, eu não consigo. Vai ter uma Sim. sala de 30, 40 pessoas, eu vou lá dar uma mão pra todo mundo. Entendeu? Cara, isso faz a diferença. Faz muita Né? diferença. Porque assim, aí cria-se mais uma autoconfiança mesmo, de falar, poxa, o cara veio Essa aqui, aproximação, né, cara? o O distanciamento cara é nas aproximou redes da gente. sociais, que é importante Exato. e estratégico. O distanciamento com o público nas redes sociais é importante e estratégico. Mas presencial, eles têm que dar atenção. Tá na frente ali, Ô, Rei, vamos lá. Muita gente fala
que o mercado mudou. O que mudou de fato nas vendas de há um tempo para cá? Com essa modernidade, com tudo isso que vem acontecendo aí nos últimos anos. O que você fala disso? Para responder essa pergunta, eu quero fazer uma distinção no modelo no comprador 1.0 e o comprador 2.0. Existe dois modelos de comprador. Existe vendas 1.0, venda 2.0, da perspectiva da empresa. Existe a compra 1.0 e compra 2.0, da perspectiva do comprador e não do vendedor, certo? Antigamente, o comprador ele era refém da informação do vendedor. Exemplo, quando você ia a um advogado, você não sabia de informações. É ou não é? Sim. Você dependia totalmente do que o advogado... O que ele falar, tá Você ia ao médico, a mesma coisa. Você ia num garageiro, a mesma coisa, certo? Então esse é 1.0. A empresa detinha todo o conhecimento. Então você ia, comprava de acordo com aquilo que o vendedor estava te passando, certo? Exatamente. Mudou. Por que mudou? Porque a internet desburocratizou a informação. Ok? Agora nós estamos a um clique da informação. Hoje o comprador está empoderado. Ele chega sabendo. Exatamente. Hoje você vai no chat GPT para perguntar. Hoje você vai no Google para perguntar, né? Você chega sabendo. Então ele está empoderado. Agora o jogo mudou. Então agora não existe mais empurro-terapia. Não, calma aí, eu já pesquisei. Ele vai lá, tal, isso aqui, ele vai tal, fazer você tem perguntas, que fazer... inclusive, para saber se você sabe. Ele já sabe. Ele só quer saber se você vai passar a confiança necessária para ele transacionar com você. Essa é a minha percepção sobre esse assunto, entende? Então, assim, mudou porque esse comportamento de compra muda de acordo com a tecnologia, de acordo com o avanço da informação, né? E de acordo com a liberdade que nós temos com isso. E você acha que isso melhorou muito ou atrapalhou o vendedor raiz? Eu acho que melhorou. Porque quem trabalha corretamente, quem é profissional... o cara ele também vai se apropriar da informação. Sim. Que agora ele pode ler livro, ele pode... Por exemplo, ele pode entrar numa universidade hoje com a minha, ele pode... Entende? Ele pode estar no Google, cara. Sim. Não estuda quem não quer, irmão. E inclusive porque o cara vai... ali, e aí assim, né? Eu já conheço o produto, então o cara me atendeu bem. O cara tem um perfil legal de vendedor ali. É isso que a gente busca. A gente já sabe o que nós queremos. Agora eu só quero saber o seguinte: se eu vou comprar com você. Agora tem um outro ponto, tá? Do comprador. O comprador hoje, ele tá cada vez mais barganhador. Que aí existem 3 níveis de consciência: preciso e procura, preciso, mas vou deixar para depois. E o terceiro nível, a base da pirâmide, é não sei. Não sabe o que precisa, mas precisa, certo? O cara que precisa e procura, que está na ponta da pirâmide, esse cara, ele já sabe o que quer. Logo, ele já pesquisou, né? Ele sabe o que quer. Ele sabe as condições, ele foi lá, juntou o dinheiro muitas vezes e ele vai chegar para comprar com você. A barganha dele, ele tem muito mais poder de barganha do que o cara que não sabe que precisa, mas precisa. Entendi. Percebe? Por exemplo, se a gente está conversando aqui, você fala assim, hey, eu quero investir na universidade, eu já estou procurando isso, agora você vai barganhar comigo. Agora, se você não sabe o que você precisa, e eu em uma conversa com você destaco as dores que você tem na tua empresa, fala assim, nossa, eu preciso disso, quanto custa? Opa, o poder de barganha está comigo, por quê? Pelo seu nível de consciência. Percebe? Então, assim, esse cara, quando ele já tem um nível de consciência alto, ele precisa e procura, ele é barganhador. Então ele vai baixar a tua régua. Então nós já vamos fazer uma barganha, porque eu já quero saber tudo sobre... Eu quero investir na universidade. Cara, eu tenho já certeza... vou deixar claro aqui que eu quero investir na universidade. A gente tem todos os planos para todos os bolsos, tá? É um ditado da venda, né? O produto tem para todos os gostos e todos os bolsos. É que assim, como... A venda é assim, né? Eu provoco o vendedor a ele parar de ter a visão míope, estreita de um vendedor, ele entender a vendas na visão de um CEO. Que vendas na visão de um CEO é o seguinte, eu encontrei um inviabilizador, eu vou viabilizar. Né? Inviabilizador é o que me impede de fechar com você. Se eu encontrei um inviabilizador, agora eu tenho que estrategiar, repensar, rever e agora mudar a forma, redesenhar ou desenhar novas opções de pagamento para você. Por exemplo, na universidade a gente faz em até 12 vezes e esse cara não precisa passar cartão. Ele paga para mim no Pix por mês agendado. Onde ele encontra isso? Cara, lugar nenhum. Lugar nenhum. Não existe. Mas por que eu fiz isso? Porque eu entendi que existe o ganha-ganha e ninguém perde aqui. E eu consigo viabilizar para ele. Cara, você não tem esse valor aí no cartão? Então tá bom. É só isso que te impede?
Não, é só isso. Tirando isso, você fecha comigo? Fecha comigo. Tô usando técnica aqui, tá? Fecha com você, então tá bom. E se eu fizer assim, 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 assado, você fecha comigo? Fecha. Então tá bom. Só preciso de uma entrada. Você consegue uma entrada agora ou depois de amanhã, um exemplo? Não, consigo uma entrada agora. Então tá bom. Qual banco você trabalha? Ah, cara, eu trabalho com a Nubank. Você tá com o aplicativo aberto? Abre aí, voz de comando. Eu fiz um fechamento outro dia ali pra eles, né? Falei, ó, até cutuquei o Jaime do lado. Jaime, vou fazer o fechamento pra você ver. Sabe o que o aluno dele falou assim? Hey, você conhece o meu perfil, né? Que eu sou especialista em perfil comportamental. E eu sei que o cliente, você precisa dar voz de comando pra ele. Falei, cara, vai lá, o meu Pix é 58, é CNPJ. Vai, fui dando voz de comando. Ele foi e fez o Pix. Pagou na hora. Na hora, irmão. Às vezes você fala, fechamento. Amanhã eu vou ver, eu te faço então. Ah, beleza. É o quanto que esse cara perde por não ter essas informações. O que é fechamento? É a condução de um potencial cliente para uma tomada de decisão. O que eu faço? Eu ensino esse cara como fechar. E ele vai na universidade, ele tem um módulo inteiro completo, só sobre fechamento. São mais de 20 técnicas. O cara que é líder, ele tem eu disponibilizei todos os slides das técnicas para ele treinar a equipe dele. Que eu identifiquei que muitos líderes não sabem como treinar. Então é uma dor que eu resolvo também. Tudo repensando, entendendo as necessidades do meu público. Entendendo a necessidade do meu cliente ideal. Agora, voltando lá atrás com relação ao nível de consciência dessa pessoa. Você sabia que tem pessoas que já comprou de você na cabeça dele, só que agora ele só quer saber quanto que ele faz para tirar de você? O quanto ele consegue tirar de você? Exemplo, vamos imaginar que o seu produto custa R$500. Ele já comprou. Assim, o que você faz para minha vista, Daniel? Dá um descontinho para minha vista. Faz 450 aqui, pô, no Pix. Olha, ele já comprou. Já. Agora ele vai barganhar. Cara, Só que na cabeça do cliente, do vendedor, ele acha que ele não comprou. Sim. Eu ouvi esse cara essa semana. Vou até fazer um jabazinho aqui. O Gustavo Lima gravou um vídeo. E aí a pessoa entrevistou ele e falou, cara, a venda, tipo assim, tudo que eu vou comprar, eu choro. Tudo. Se você quer ganhar na compra, é assim. É cultural. Então, seja, cara, ó, eu queria... Nossa, mas tá azul aqui, mas você não tem um vermelho? Não, não tem. Eu acho que eu vi um vermelho. Que eu queria esse detalhezinho vermelho aqui, ó. Esse que eu queria levar, mas talvez um pouquinho mais. Ah, mas e aí, tal, ó. E aí, cara, é isso. Na verdade, ele colocou uma condição que não tinha só pra poder Ele colocou uma condição que não tinha só pra poder baixar. E aí a pessoa, ó, eu acho que eu já vi assim, eu vou dar uma procurada, mas, né, não, mas, ó, tal. E aí chega ali num desconto. Eu vou dar uma dica pra quem trabalha. Dica não, tá? Constatação. Para quem trabalha com serviço, muitas vezes o seu cliente pede desconto para você, tá? Quando as pessoas pedem desconto para mim, como que eu faço? É uma técnica de vendas aqui, tá? Eu falo assim, olha, eu não trabalho com desconto, eu trabalho com resultado. Se eu tiver que te dar desconto, eu vou ter que tirar parte do entregável, ou seja, aquilo que é necessário para fazer você chegar ao resultado que você quer. E se eu tirar desse entregável, vai comprometer o resultado, aí é com você. Percebe? Eu transfiro pressão. Eu isolei a objeção desse cara e transfiro pressão. Se você quiser, eu consigo te dar desconto, mas eu vou ter que tirar o entregável. Só que eu não garanto o resultado. Entende? Sim. Espero que você tenha gostado. Aplique, que eu tenho certeza que se você aplicar, vai dar certo. Ah, cara, com essa aula aqui hoje tá excepcional. Ó, mais uma coisa. Que dica que você dá pra quem já trabalha com vendas, mas sente que tá travado ali, precisa de algo pra destravar? Vai parecer muito óbvio, né? Mas faça a universidade sem vendas. De verdade, cara. Eu já sabia que viria essa resposta. Sabe o que acontece? Eu gosto de provocar os meus alunos, entendeu? Porque quando você provoca a pessoa no bom sentido, você faz ela repensar, ela refletir. E as pessoas não pensam, em geral. Elas aqui assim, o nosso cérebro, ou ele tá concentrado, ou ele tá divagando, Daniel. Sim. Ou ele tá concentrado, ou ele tá divagando. Aqui nós estamos concentrados. Por quê? Porque o assunto é interessante e nós estamos em uma conversa. Você não tá divagando. O que é divagar? É ter um pensamento atrás do outro. Então, muitas vezes, essa pessoa ela chega lá no trabalho dela, chega numa baia, de repente, ou no seu escritório, ou no seu telefone, ou você que é um representante comercial, e ele simplesmente entra no automático. Então, ele chegou nesse platô que ele já perdeu motivação muitas vezes, já se acostumou com o resultado. Então, às vezes, ele precisa de um choque de realidade. Ele precisa de novas ideias, entendeu? Só que isso, só ficar rolando o feed lá de Instagram não vai resolver. Não vai trazer resultado. Até falo para os meus mentorados, falo assim, olha, pegue um mentor e ouça o que esse cara tem para dizer durante um ano.
E aí você vai medir o resultado. Aí, lógico, você tem que aplicar. Porque o meu trabalho é mais ou menos assim, a relação entre o farmacêutico, o remédio, certo? E o paciente. Sim. Vou colocar diferente. O médico, o medicamento e o paciente. Eu sou o médico. Eu vou falar, ó, esse é o remédio. Se o paciente não toma, resolve? Não vai culpar o médico. É ou não é? É igual a academia. E existem as regrinhas, o horário, de tal hora em tal hora, exatamente. E fazer Aplique isso. E faça isso que já funcionou. Isso. Aqui nós não estamos para reinventar a roda. O nosso objetivo aqui é fazer a roda girar mais rápido. A roda, a engrenagem da sua empresa, inclusive. Porque assim, nada acontece enquanto uma venda não rola. Nada acontece. A vendas é o que faz a engrenagem girar. Entende? Então qualquer ideia é fazer essa engrenagem girar mais rápido. Então, quando eu falo para a pessoa, faça isso que vai dar certo. Por exemplo, na terça-feira agora, vou dar um exemplo clássico para você aqui, tá? Eu ensinei a você aplicar uma técnica que eu chamo de ultimato. O que é ultimato? É uma das técnicas do fechamento brutal. Você não está lá dando atendimento para a pessoa? É muito comum para quem está vendendo a pessoa não responder lá. Um monte de gente não responde. Já aconteceu isso com você? Você chama a pessoa, ela não responde, certo? Muitas vezes. Hey, como que eu faço para lidar com isso? Inclusive, a Elma, lá de Angola, da equipa, lá eles chamam de equipa, né? Da equipa Fox, forte abraço para vocês que estão nos assistindo aí de Angola. Ela voltou, ela teve esse encontro, que toda terça, como eu falei para você, eu entro ao vivo com os nossos alunos, tirar a dúvida dele. Hey, o que eu faço com esse cliente? Ele não me responde, eu já tentei de tudo, o que eu faço? Falei, você vai aplicar a técnica que eu ensino no fechamento brutal, que é o ultimato, onde eu faço uma mensagem matadora. Você vai fazer mais ou menos assim, eu dei 3 exemplos para ela. Esse aqui é um tom de empatia, esse aqui é um tom de não vou desistir de você, esse aqui é um tom mais agressivo. Você vai escolher de acordo com a sua, né, com o seu jeito, como que você vai aplicar. Mas é mais ou menos assim, Daniel, vamos imaginar que você não me responde mais e eu falo assim, Daniel, aqui é o Rei, tá? Tô passando aqui para dizer que eu tô finalizando e encerrando meu atendimento. Como não obtive resposta nos últimos contatos, eu acredito que não seja uma prioridade para você resolver a falta de vendas que você está tendo no seu negócio. Sendo assim, eu não quero cair no risco de ser chato e inconveniente, então estou finalizando o meu atendimento por aqui. Muito obrigado. Caso queira retornar o contato, solicite atendimento novamente. Só não consigo manter as mesmas condições que eu havia preparado para você. Muito obrigado. Quando você faz isso, você está dizendo o seguinte para a pessoa, ó, eu não dependo só de você. Sim. Eu tenho uma base onde eu tenho que dar atendimento. Segundo objetivo é eu determinar o tempo de começo, meio e fim. Terceiro objetivo é eu mostrar, eu identificar se essa pessoa de fato não teve tempo, porque às vezes pode acontecer, ou se ela perdeu o time, perdeu o momento. Às vezes o cara clicou lá no meu anúncio, caiu na minha base, e eu tô dando atendimento, esse cara não fala nada, eu vou dar ultimato. Eu mando 2 mensagens, ultimato. Que eu tenho um fluxo de cadência que eu peço pra galera obedecer, né? O que é um fluxo de cadência? É uma sequência organizada de mensagens, abordagens diferentes para que eu possa me relacionar com você, trazer você para uma reunião e ali eu faço essa apresentação para se fechar contigo. No caso de serviço, certo? Sim. Uma venda mais B2C, ou seja, corpo a corpo já é um pouco diferente, certo? Mas quando eu aplico essa técnica, irmão, é batata. E aí ela voltou. Até deu o print lá. Falou, Rei, funcionou. Inclusive ela veio pedindo a chave para fazer o pagamento. Então assim, funciona. Agora essa pessoa que está travada, ele está travado porque é resultado da ignorância dele. Porque na vida, ou você... Aquele negócio, né? Já ouviu essa frase? A colheita, ela é opcional. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Eu discordo. O plantio, ele não é opcional. Por exemplo, se você não planta conhecimento, automaticamente você está plantando ignorância. Concorda? Concordo. Se você não... O que é plantar? É eu investir em algo. Certo? É lógico que a gente está fazendo uma analogia, mas, cara, eu estou investindo em livro, estou plantando meu conhecimento. Só que se eu não invisto em livro, se eu não invisto, por exemplo, na Universidade Sem Venda, se eu não invisto no mentor, eu estou plantando ignorância. Né? Entende? Então, assim... educação continuada. E aí eu cheguei a uma conclusão que eu sempre falo nos nossos treinamentos, que é educação perde para entretenimento, Daniel. Entre essa pessoa chegar ou tirar 10 minutos durante o dia, ela instalar esse novo hábito, mudar a mentalidade, mudar o resultado dela, ou ela ir para o Instagram logo no dia pela manhã, que é muito comum as pessoas levarem o celular para o banheiro. Acontece com você também?
esse tempo que você tem lá, seja 5, 10 minutos que você tá lá fazendo suas necessidades, você tá perdendo tempo ou você tá estudando? Eu posso te garantir que 99% do público que tá aqui Tá perdendo tempo. Porque educação perde para entretenimento. Entre você se educar, dá trabalho, você tem que pensar, você tem que se abster, você tem que abdicar de muita coisa, renúncia. É ou não é? Exato. Agora, em ficar rolando o feed lá, vendo algumas coisas no TikTok, não que isso seja ruim, não, mas primeiro você tem que buscar educação, porque educação promove mais entretenimento. Exatamente, cara. Entendeu? Exatamente é isso. Ó, você recomenda alguma rotina ou hábito pro vendedor que quer performar melhor? Mas assim, aquele que tá começando agora, que tá tipo, o cara, pô, acha que venda é mil maravilha ali, que é muito fácil, que é aquele, pô, eu vou vender, tipo, é fácil. Aquela soma que nós fizemos. Eu pago 5 aqui, vendo por 10 e vendo tantos por dia. O que você tem? A rotina que eu recomendo para essa pessoa é baseada em hábitos, certo? Ele vai ter bons hábitos ou maus hábitos, certo? Por exemplo, se eu quero ter alta performance em vendas, eu tô lá com o celular da empresa e eu tô com o meu celular. Às vezes eu posso ser tentado a pegar o meu celular, às vezes nem sempre o líder tá vendo, e eu vou lá, fico 10 minutinhos vendo coisa ali, daqui a pouco, você sabe que perde 10 minutinhos rapidinho nas redes sociais, não é? Nossa, perde até uma mais. hora. Então calma aí, é hábito? Então calma aí, eu já tenho que desinstalar esse hábito. No horário de trabalho não faz sentido eu ficar vendo rede social, ok? Então eu vou me focar muito mais agora na minha produtividade. Mas antes disso eu tenho que aquecer, que é o que nós estávamos discutindo aqui. É criar o hábito de se aquecer, como faz jogador de futebol, como faz um carro da McLaren, da Fórmula 1. Eu vou me aquecer. Como que eu aqueço? Pô, posso no YouTube do Sem Isso Sem Vendas assistir uma palestra do Rei lá sobre vendas. Eu tenho lá ampulheta de vendas, eu tenho lá palestra de fechamento, eu tenho a matriz FODS, que é uma matriz que eu desenvolvi, onde eu identifico os principais gargalos que a tua empresa ou você mesmo não está conseguindo vender. Então vou aquecer 10 minutinhos. É instalar novos hábitos. Então a nossa rotina é feita de hábitos. Hábitos produtivos ou hábitos que são totalmente destrutivos. Então não é. Por exemplo, eu trabalhava com um vendedor que assim, ele fazia 1, 2 ligações, ele pegava o cigarro e ia lá fora fumar. Chegava lá, tava assim, ó. O que você tá fazendo, irmão? Ele tava fumando, acabando com a saúde dele e perdendo tempo. Hábito. É consequência. Entendeu? Ele tá plantando um mau hábito. Ele vai colher um câncer lá na frente. Exato. Aí na hora dele usufruir de tudo aquilo que construiu, aí lá no final, ele vai gastar dinheiro para poder recuperar a saúde dele. É hábito. Exatamente. Então a rotina ela tem que ser feita de bons hábitos. Esse hábito vai me trazer produtividade, porque se eu tô no front das vendas, primeiro, pressão, meu. A gente sabe que vendas, você pode ganhar, eu até falo, o vendedor pode ganhar muito mais do que o dono. Eu tenho dentro do nosso plano de carreira, nosso plano de comissionamento, tem valores lá que é muito maior do que o meu Prolabore. Que eu tenho o meu salário. Tá aqui o Ricardo, que é meu assessor, não me deixa mentir, eu tenho o meu salário. Que todo mês eu faço a minha retirada X, o que passa é da empresa, meu. Agora, o meu vendedor pode ganhar lá seus 10, 15, 20, 30 mil reais. Tá no nosso plano de comissionamento. Entende? Ele atingiu a meta. Legal, ele tem possibilidades, mas é front. Ou seja, se você for numa guerra, se você tá no front ali, você vai ser o primeiro a levar bala. Você está preparado? Ou seja, é cobrança. Vendas é cobrança. Então, ou você é um vendedor de alta performance ou você é um vendedor mediano. Se você quer ser um vendedor mediano, cada um constrói aquilo que quer na vida. Mas isso não vai te levar a grandes resultados. Você não vai mudar a vida da tua família, você não vai mudar a tua vida, você não vai mudar o seu estilo de vida, inclusive. Sim. Ô Rei, você já teve alguma venda marcante que você se surpreendeu? Tipo assim, você talvez realizou uma venda que te marcou. Já aconteceu isso com você? Cara, já. É que são tantas, assim, situações, né? Algo Deixa eu pegar que aqui. você fechou. Uma marcante pra mim, não foi nem questão do valor. Foi da situação. Porque o contratante, ele tava me testando. Entendeu? Testando. Eu fui indicado por uma pessoa. Eu tenho um hábito, né? Quando a gente tá falando de hábito, eu tenho um hábito e nem sempre eu consigo fazer isso pela quantidade de novos seguidores que chegam. Sim. Mas geralmente eu escolho ali uns 10 e mando um áudio pra cada um. A pessoa chega no meu Instagram, eu mando um áudio lá pra ele. É lógico que eu vou fazer uma sondagem, vejo se ele tá dentro do meu perfil ideal de cliente e eu vou impactar ele lá. Porque não concorda comigo que não é errado? Se você vende pela internet, as pessoas chegam lá e você não dá atendimento por lá, não é errado?
Aí se ela chegasse no seu estabelecimento físico, você não teria que dar atendimento? Foi ali por algum motivo. No ambiente digital, É. se ela te seguiu, era porque ela já comprou. Concorda? Ela já comprou a ideia. Ela te seguiu, meu. Exatamente. Se ela não gostasse, não teria seguido. Começaram a seguir você Concorda? ali. Porque Aí eu mandei um áudio pra essa pessoa, ele falou, cara, eu já gostei de você aqui. Me indicaram, vamos marcar uma reunião? Minha equipe tá com as vendas muito baixas e eu quero bater um papo com você. Marquei uma reunião com ele aqui em Rio Preto, fomos num café, eu, ele e um mentor dele, e aí nós começamos a conversar, comecei a falar um pouco do meu background, né, das minhas experiências. Falei, cara, gostei, você é a pessoa certa para me ajudar nesse sentido. Ele falou, tem uma exposição que vai acontecer lá na Expo Center, lá em São Paulo. Se eu pagar para você, você vai lá para conhecer minha equipe? Eu falei, vou sim. Ele pagou tudo certinho, cheguei lá, conheci a equipe dele. Bacana, vai no meu escritório então pra gente fechar. Tá bom. Só que a cidade, ficava em outra cidade. Então eu viajar mais ou menos 2 horas para estar lá. Quando eu cheguei lá, na época o Ricardo nem trabalhava comigo, né? Eu levei ele na época. E quando nós chegamos na sala, eu já fui com o projeto pronto. Não fui falar, não, eu preparei uma apresentação. Falei, o que eu vejo, baseado no que eu enxerguei na nossa conversa, é isso, esse é o projeto. Ó. Rei, quanto custa? Na época eu até cobrei barato, eu cobrei 60 mil reais dele 3 meses, na época. E aí, eu falei assim, ele, cara, meu produto da ROI, que assim, o que é ROI? Retorno sobre investimento. Tão caro e barato, depende. Se eu te cobro 60 mil e eu faço você sair de um faturamento de 1 milhão para 1.350.000, valeu a pena? Nossa, vou te Você dar uma não vai comissão a mais aí. É ou não é? Foi isso que aconteceu, o resumo da ópera. Porque ele falou, ó, a minha empresa tá faturando hoje 1 milhão e 25, e aí eu preciso no mínimo de 1.250.000 para eu poder manter a minha operação. É uma indústria, falei, tá bom. E aí eu apresentei para ele. E aí ele começou, eu falei assim, mas você tá me cobrando isso aí, me prova por que você tá cobrando isso aí. E quando eu comecei a falar de tudo aquilo que ele já sabia, ele falou assim, mas você não tem que ficar tentando me provar nada. Percebe? Você tem que me provar Não, ele pediu pra eu provar, depois ele falou assim, você não tem que ficar me provando nada. Ele quis me colocar no paradoxo. Eu falei, mas calma aí, quem pediu pra eu provar foi você. Entendeu? E ali a gente chegou num embate, nós chegamos a discutir. Mas ele, no final de tudo, ele tava me testando. Depois que eu fui descobrir. Mas faltou isso aqui pra eu levantar da cadeira. Eu falei assim, olha, amigo, quem foi atrás de mim foi você, não foi eu. Sim. Foi você que me procurou. Você que procurou. Foi recomendar o meu nome. Se recomendaram o meu nome, porque assim, Daniel, por que indicação ela encurta o ciclo das vendas? Porque reputação, a indicação, ela é a reputação que está em jogo. Se você me indicar, cara, vai lá que o rei consegue te ajudar. É a sua reputação que está em jogo, concorda? Sim. Não é só indicação, não. Eu tô falando. É a minha imagem. Entende? Então, assim, quase que eu levantei. Mas eu segurei o meu ego, continuei ali, gestão da emoção, não baixei a cabeça, continuei. E aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou bater um papo aqui com o meu mentor, depois a gente conversa. Eu tava lá na empresa dele, daqui a pouco a gente vai almoçar, aguenta uns 30 minutos. Saímos, fomos almoçar, voltamos. Ele falou assim, ó, a empresa não quer te pagar só 60 mil, a empresa quer te pagar mais. Mas eu tenho uma contraproposta para você. E ele colocou na mesa a contraproposta dele. Falou, eu te pago X assim por mês, se você bater essa meta, eu te dou tanto. Eu, tá bom, combinado. Mas eu preciso dessa entrada hoje, falei pra ele. Que negociação é ceder concessão, certo? Eu faço, mas se você fizer. Sim. Eu vou ceder. Dos dois mas você lados tem que ceder. ali, Entendeu? Eu não vou dar tudo de graça pro cliente. Que muitas vezes, na hora da negociação, inclusive, negociação tá na etapa do fechamento, tá? Ó, a etapa do fechamento são 4 fases. Condução, quebra de objeção, negociação e follow-up, acompanhamento. Nem todo mundo toma decisão na hora. São essas 4 fases que eu ensino lá também dentro da universidade. E aí, nessa parte da negociação, eu falei, não, tudo bem, mas e X? E como vai ser isso aí? Você vai entregar um... Eu falei, não, vou fazer isso online. Ele falou, não, eu preciso que você esteja presente. Tá, mas o combustível quem arca é você. Tá vendo? Negociando. Batemos o martelo. Cara, naquela hora que ele bateu o martelo, ele falou assim, cara, eu gostei do teu perfil, rei. Porque você é a pessoa certa para estar à frente da minha equipe. Eu testei você aqui e você passou no meu teste. Falei, olha que então, filha da mãe. realmente o filho da mãe. Mas que faltou testou. Isso aqui, meu irmão, pra eu. Você viu que às vezes não tem que dar uma segurada também, até tudo tem um limite, Tudo né? tem um limite. Mas e foi um grande trabalho, resumo da ópera.
nós tiramos a empresa de 1 milhão para 1.350.000. Cara, que show. A minha meta era 1.250.000. E olha, mudando uma única estratégia. E aí eu ouvi, ele me disse, do vendedor dele, o melhor vendedor dele, falou assim, Rei, o meu vendedor falou aqui para mim que você foi a contratação mais assertiva que nós fizemos até hoje. Cara, então, que legal. Isso é uma coisa marcante. Isso, uma pra das mim, marcantes, é mais né? importante do que dinheiro. Não que dinheiro não seja importante. Mas isso é a prova de que o nosso trabalho funciona e que o nosso trabalho é sério, cara. Sim. Pra você ouvir o melhor vendedor, que geralmente o melhor vendedor, Daniel, eu chamo ele de peito de pombo dentro da empresa. É o vendedor peito de pombo, não? É o cara que se acha. O que faz uma vendinha ali, já acha que O tá... cara é bom, ele sabe que ele é bom, então ele se acha. Esse cara não, ele era humilde, cara. Aquele cara que ele era humilde, entendeu? Eu falei, nossa, que bom, cara, você tá falando a nossa língua. Que eu ensino pro cara as etapas da venda, esmiuço lá, detalhe por detalhe, entendeu? Desde Dá clareza início pra lá, pessoa. sim. Que é o que eu vendo. O que eu vendo? Clareza, direcionamento e lucro. Exatamente. Rei, deixa uma mensagem pra quem tá assistindo a gente. Que, cara, que aula que foi esse episódio aqui. Deixa uma mensagem Qual aí. câmera que eu olho? Essa aqui? É essa aqui. Então vamos lá. A pessoa que você é hoje não é suficiente para te levar para o próximo nível. A pessoa que você é hoje te trouxe até aqui. Para você ir para o próximo patamar, para a próxima prateleira, você precisa se transformar numa pessoa muito melhor. Eu geralmente, quando eu chego nas empresas, eu falo para o empresário, a empresa só cresce quando as pessoas crescem. Mentalidade. Quando você aprende mais. O resultado que você não tem é pelo conhecimento que você ainda não obteve. É pela habilidade que você ainda não adquiriu. Então, se você quiser dar o próximo passo, eu faço um super convite para você. Venha conhecer a nossa metodologia, venha conhecer a Universidade Ciência Sem Vendas. E eu faço uma garantia aqui ao vivo, isso vai ficar gravado e registrado. Se você não gostar, ou se você não obtiver resultado depois de um ano, estando comigo, com toda a minha equipe, com tudo aquilo que nós podemos te proporcionar, eu devolvo o seu dinheiro de volta sem questionamento. Pessoal, então esse episódio de hoje vai ficar marcado porque que aula. Rei, obrigado. Que bom que vocês gostaram. Cara, foi sensacional. Acredito todo mundo que assistiu. A galera, quem vai assistir esse episódio aqui, foi fantástico. Tudo sobre vendas. Isso é assim, ó, é um início de uma abertura de mentes, né? Porque precisaria de muitas e muitas horas, né? Mas, ó, eu acho que o pessoal depois vai ter a gente vai colocar os links aí da sua universidade. Pessoal, ó, fantástico demais, tá? E o Na Lata Podcast tem um oferecimento dos nossos parceiros, né? A N4 Telecom, a melhor internet de Rio Preto, há 15 anos, conectando emoções. Pessoal, e lembrando que a N4 Telecom está com uma promoção esse mês, que é a campanha do pai. Amor em alta velocidade, 500 mega por R$ 89,90. E aí você ganha de brinde o aplicativo da Deezer. Então corre lá na N4 Telecom e se conecta, porque é a melhor internet de Rio Preto. Cavajo, nosso parceiro também, Adriano, Lucas, obrigado. Pessoal aí, ó, precisa de suplementos para cavalo de alta performance, procura o pessoal da Cavajo. Costa Solutions, agência de marketing, agência que está cuidando do Na Lata Podcast e criação de sites, tudo que você precisar de marketing para cuidar das suas redes sociais. A Cia Money, presente em eventos, rodeios e universo do agro. Otávio, um abraço, meu irmão, valeu. Ramires Store, moda masculina e feminina. Flávio, grande abraço aí, tá junto com a gente também. Obrigado. Amendoprog, canecas personalizadas, inclusive, a nossa patrocinadora dessas canecas aqui do Na Lata Podcast. Thalita, grande abraço, valeu pela parceria. Bela Fruta. Pessoal, ó, sejam um distribuidor do melhor suco da região aqui de São José do Rio Preto. Você tem um supermercado, você tem serve festa, corre na Bela Fruta, fala com o pessoal que eles atendem você aqui, que tem um suco 100% natural, maravilhoso. E mais um parceiro nosso, a Cadem, escritório de contabilidade e engenharia. Nilton, grande abraço, tamo junto, obrigado por tudo. Rei, obrigado mais uma vez, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter dado essa aula maravilhosa, tudo sobre vendas.
e foi fantástico demais. Obrigado. Ficaríamos horas aqui, tá? Ah, mas não vai faltar oportunidade pra gente tentar encaixar algum horário aí, ó, em alguma eventual disponibilidade sua. A gente é muito conhecido como vendas, tá? Mas eu falo de gestão, falo de liderança, eu falo de marketing, todo o universo de vendas, tá? Ou melhor, todo o universo de negócios. Sensacional. Não vai faltar oportunidade pra gente. Mas, ó, obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, viu? Sucesso pra você aqui, pra toda a sua audiência. Obrigado. E quiser acessar o nosso Instagram lá, o Rei dos Negócios Oficial, sem isso, sem vendas ou fechamento brutal. Valeu.